noite a todos e todas. Bem-vindos e bem-vindas ao 5º dia do ciclo da autora homenageada Elizabeth Bishop. Esse encontro é uma parceria entre o Sesc São Paulo e a Flip. Com muito prazer que a gente vai ter esse encontro, que é um encontro duplo. Ele vai acontecer hoje e amanhã com Paulo Henriques Brito. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Eu vou fazer uma breve apresentação do Paulo, depois eu deixo à vontade se ele quiser complementar. Paulo Henriques Brito publicou 7 livros de poesia e um de conto, e também estudou monográficos sobre canção popular, poesia brasileira, tradução literária, além de cerca de 40 artigos acadêmicos. Traduziu mais de 120 livros, em sua maioria de ficção, mas também de poesia, e ganhou diversos prêmios literários. E é tradutor e organizador das obras de Elizabeth Bishop no Brasil. Paulo, muito obrigada. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu acho que está todo mundo muito ansioso por esse encontro que vai acontecer nesses 2 dias. Então, gente, boa jornada aqui para todos nós. Obrigado, Emily, pela apresentação. Boa noite para todos. Hoje e amanhã eu vou tentar apresentar para vocês um pouco da obra de Elizabeth Bishop, e o que eu vou fazer basicamente é ler com vocês um certo número de poemas, né? Eu vou seguir a ordem que eles foram mais ou menos publicados, mais ou menos, com algumas, talvez uma outra coisa fora de ordem, e vou fazer uma análise do poema, não uma análise tão técnica, tão cerrada como eu faço nos meus cursos de pós-graduação, mas eu vou falar sim sobre versificação, vou falar sobre a questão de forma, né? Queria começar falando um pouco sobre Elizabeth Bishop como poeta, né? Existem vários tipos de poeta, várias maneiras diferentes de poeta fazer a carreira. Então, um tipo de poeta que é muito numeroso, que começa fazendo uma obra importantíssima e depois continua até publicando, ou não, como o Rimbaud, que com 20 anos já tinha parado, né? E continuou publicando, mas tem coisas que já nem são tão importantes. Então, grandíssimos poetas, para ficar só no mundo da língua inglesa, como Whitman e Wordsworth, a obra deles essencialmente foi definida na juventude. Os dois viveram até a velhice, publicaram muita coisa depois, mas que não foi realmente importante. Tiveram a péssima ideia de fazer revisão nos poemas da juventude, quase sempre piorando, né? Existe um outro tipo de poeta que começa já interessante, mas ao longo da vida é que ele vai realmente evoluindo, e normalmente o auge da carreira desses poetas é seus 40, 50 anos, o caso do Drummond, né? Então, um caso muito raro de poeta que é na velhice só que vão realmente chegar ao auge, né? Como o caso do Yeats, talvez, né? O caso da Elizabeth Bishop é interessante, ela é muito interessante sobre esses aspectos. Primeiro, ela já começa produzindo poemas muito bons, né? E ela vai melhorando cada vez mais, e na velhice ela publica um livrinho mínimozinho, pequenininho, que só tem obras-primas, praticamente, né? Então, a carreira dela já começa num patamar muito alto e ela só vai produzir mais. Outra característica interessante da Bishop é a parquíssima produção dela. Ela a vida inteira se dedicou só a escrever poesia. Ela publicou mais ou menos 100 poemas ao longo da vida só, né? É uma produção muito pequena, né? A obra completa dela é muito pequena. Hoje em dia tem volumes já com mais cheios, porque botaram as cartas dela, que são maravilhosas, ela é uma grande autora de cartas, não vamos ter tempo de falar da epistolografia dela, que é maravilhosa. Alguns artigos interessantes, um ou outro conto, são bons também. Agora, o que é mais importante na produção dela, que é a poesia, é muito pouca coisa. Ela escreveu muito pouco. Praticamente, ela só escreveu uma espécie de antologia do melhor dela. Então, outra dificuldade, escolher poemas para 2 aulas de Elizabeth Bishop é pouco, embora ela tenha uma produção tão pouca. Vocês terem uma ideia, todos os poemas que foram citados nas aulas anteriores, nas palestras anteriores que eu assisti, são todos importantes. Nenhum deles estava na minha lista, né? Nenhum deles estava na minha lista. Isso é muito curioso. Quer dizer, você poderia escolher outros poemas que não de hoje, então são talvez uns 3 ou 4 que são inevitáveis. Os outros todos são tão bons, né? Então, ela já apresenta um certo problema. O que a gente vai privilegiar nela? Então, eu vou dar 3 critérios, né? O primeiro critério mais importante são os poemas que mostram a maestria formal dela, quer dizer, a técnica assombrosa que ela tem como poeta, né? Quer dizer, o que torna ela
alguém disse que a principal obrigação de um escritor é escrever bem. É exatamente isso. Ela escrevia muito bem. Escrevia prosa muito bem, mas escrevia poesia excepcionalmente bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é um pouco de análise formal. Eu vou escolher uma série de poemas e vou mostrar por que esses poemas são realmente tão importantes. Mas lembro que poderia ter escolhido até outros, porque a obra dela praticamente só tem acertos. O segundo critério são os temas recorrentes. Eu vou tentar mostrar a vocês que alguns temas, alguns elementos formais se manifestam no começo da carreira e vão reaparecer 30, 40 anos depois, né? Uma coisa interessante, né? Alguns temas e alguns recursos formais também. Eu vou dar uma importância muito grande a esse ponto. Em terceiro lugar, e esse vai ser o menos importante, mas também tem uma certa importância, eu vou dar um certo privilégio aos poemas dela que, de alguma maneira, direto ou indiretamente, tem a ver com o Brasil. Mas esse critério não é tão importante, até porque no meu encontro com a Regina Exhibition, que vai ser essa semana também, a Regina fez questão de escolher alguns poemas sobre o Brasil. Um deles era um poema que eu ia escolher também, mas não deixa isso para mim. Eu digo, tá bom. Eu vou apresentar os poemas, vou projetar os poemas em PowerPoint para vocês, com o original e a tradução. Eu basicamente vou ler a tradução, as traduções são minhas, eu vou trabalhar com as traduções e vou, evidentemente, tentar mostrar os elementos formais que eu consegui manter em português. Uma outra vez, talvez eu mostre alguma coisa no original que eu não consegui traduzir, alguma coisa que se perdeu, mas, de modo geral, eu vou trabalhar realmente com as minhas traduções, mas o poema em inglês vai ficar exposto também para quem se interessar. Bem, a Bishop pertence a uma geração. Bishop nasceu em 1911. Ela pertence a uma geração que é a primeira geração de poetas que já tem os grandes modernistas clássicos da língua inglesa, Eliot, Pound, Williams, Marianne Moore, como grandes modelos. Quer dizer, a poesia moderna ainda era muito ofensiva até para os leitores mais convencionais, ainda era uma novidade, de certo modo, mas, por outro lado, já havia, digamos assim, alguns poetas canonizados. O Eliot, quando veio falar na faculdade onde estudava a Bishop, muito jovem ainda, foi convidado como um grande poeta vivo, né? Marianne Moore, que foi a grande mentora intelectual, além de amiga próxima da Bishop durante muito tempo, né? Marianne Moore já era também uma poeta respeitadíssima, já era publicava artigos importantes, dirigia revistas importantes. Então, Bishop está realmente essa primeira geração, né, que pega já os grandes modernos já. Ela seria mais ou menos como a geração do Cabral, do João Cabral, né, que quando o Cabral se forma como poeta, já existe a figura do Drummond como aquele grande poeta, já um pouco mais velho que ele, né? Então, Bishop, ela vai se formar já sob o impacto dos grandes modernistas e sobre o império do verso livre. O verso livre já se tornou o grande verso moderno, como é até hoje, o verso mais usado. Por outro lado, a geração dela ainda pegou muita a poesia tradicional, ela ainda, o prestígio da poesia moderna ainda era uma coisa discutida ainda. Eles estavam canonizados, mas não tão canonizados como estão hoje, né? Então, ela ainda aprendeu muita poesia tradicional. Na juventude, ela escreveu muito verso rimado, metrificado, né? E isso é um dos grandes diferenciais da Bishop. Bishop é um desses raros poetas que consegue ser excepcionalmente boa, tanto nas formas tradicionais quanto no verso livre. O grande Yeats jamais escreveu um verso livre. Ele morreu como um grande poeta moderno já nos anos 30, mas nunca escreveu um verso livre, né? E outros poetas um pouco anteriores a ela também, né? E da geração dela que vieram depois, muitos também só escreveram em verso livre e nunca dominaram completamente as formas tradicionais. A Bishop faz isso, ou seja, domina as formas tradicionais e domina o verso livre, e faz uma terceira coisa, que é o que mais me interessa pessoalmente, enquanto estudioso da poesia na obra dela. Ela inventa formas ad hoc, ou seja,
ela não só vai trabalhar, vai usar o soneto, vai usar a sextina, essas formas tradicionais, como ela vai pegar uma forma inteiramente nova. Ela vai inventar uma forma poética, vai fazer um poema seguindo as regras que ela inventou e depois nunca mais vai usar isso. Ou vai usar uma vez depois, daqui a 40 anos. Nós vamos ver isso. Mais ainda, quando ela usa uma forma tradicional, ela vai mudar essa forma tradicional. Nós vamos ler hoje e amanhã, nós vamos ler um soneto dela, que a gente tem que avisar que é soneto. O título dele é Sonnet. Se não avisar, o leitor desavisado não percebe que é um soneto. E é um soneto. Vamos ver, ela escreveu uma vilanela, que é hoje devia talvez é uma das duas vilanelas mais famosas da língua inglesa, e é uma vilanela que eu vou mostrar para vocês que viola uma série de regras da vilanela, né? Então, ela tem essa tríplice atuação no plano da forma, né? Ela trabalha com formas tradicionais da maneira tradicional, se ela quer, né? Ela trabalha com verso livre melhor do que ninguém, e ela não só inventa formas da cabeça dela, como ela também pega formas tradicionais e, de alguma maneira, distorce, altera elas e transforma numa coisa nova, né? Então, um critério mais importante que me leva a selecionar os poemas é justamente os poemas que mostram essa grande versatilidade, né, formal, né, essa exímia técnica do verso na Bishop. Tá? Então, ela publicou 4 livros em vida, North and South, de 1946. Depois, em 55, ela publica o segundo livro, a Cold Spring, que sai junto com o North and South. Os livros eram tão pequenos que juntaram com o North and South, fez um livrão só chamado Poems. Em 65, ela publica o terceiro livro dela, Questions of Travel, que é quando aparece mais o Brasil, né? E o livro também era pequeno, ela botou um conto no meio para dar para o livro ficar em pé na estante, como ela dizia. E em 76, portanto, 3 anos antes de morrer, ela publica um livro mínimo chamado Geography 3, né? Que é um livro muito pequeno, né? E excepcionalmente bom. Pelo menos 4 poemas do livro são obras-primas irretocáveis, né? Nós vamos tentar ler esses 4, tomara que dê tempo. Bem, então, eu vou escolher uns... Estou olhando aqui para a minha lista. Eu escolhi uns 4, 5 poemas do primeiro livro, uns 2 do segundo. Vai ter vários poemas do terceiro livro, que é o livro sobre o Brasil, né? Principalmente, não só hoje, como também na minha conversa com a Regina Psebechen. Mas... E depois nós vamos dedicar boa parte da aula de amanhã analisando os poemas do terceiro livro, do quarto livro dela, né? Que são poemas, os mais importantes são poemas longos, e pelo menos um deles muito longo, por isso nós vamos precisar de mais tempo para trabalhar com eles. Então vamos lá. Então, os 2 primeiros poemas que nós vamos ler dela são poemas do primeiro livro dela, do North and South. Esses 2 poemas, nós vamos, os 2 primeiros que a gente vai ver, trabalham com um dos temas mais importantes dela, que ela nunca vai abandonar. O último poema que ela vai escrever no finalzinho da vida, antes de morrer, é um poema exatamente sobre esse mesmo tema. E o tema é o seguinte, são seres divididos. Ela vai imaginar seres que, de alguma maneira ou outra, são divididos, são partidos ao meio, por aí vai. Nós vamos ver vários exemplos. Um dos poemas prediletos meus, que eu acabei deixando fora por falta de espaço, que é o The Man Moth, também é sobre um ser dividido. Esses seres são divididos e, em algum sentido, eles são invertidos, né? Vamos dar uma olhada, então, no primeiro. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Assim. Então, vamos começar. O primeiro poema que a gente vai ler é The Gentleman of Shalott. Eu vou primeiro ler o poema, depois vou falar um pouquinho sobre alguns dados que a gente precisa ter para entender o poema. Então, vamos lá. O Cavaleiro de Shalott. Qual olho é o dele? Qual membro é real e qual está no espelho? A cor é igual à esquerda e à direita, e ninguém suspeita que esta ou aquela perna ou braço seja verdade ou impostura nessa estranha estrutura. A seu ver, isso é prova garantida de uma imagem refletida ao longo desta linha que chamamos de espinha. Modesto sentia que sua pessoa era metade espelho, pois duplicar-se seria um total destrambelho. O vidro se prolonga por sua mediana, ou melhor, sua borda,
mas ele não sabe direito o que está dentro ou fora da imagem refletida. Não há muita margem de erro, mas provar é impossível. E se meio cérebro é reflexo, seu pensamento terá nexo? Mas ele aceita sem problema a parcimônia do esquema. Se o espelho escorregar, vai ser de amargar, só uma perna, etc. Mas por ora está apoiado na escora. E ele anda e corre e pega a mão com a outra. A sensação de incerteza o deixa feliz, ele diz. Afirma também que gosta de estar sempre a se reajustar. No momento, eis o que tem a declarar. Metade basta. Bem, já o primeiro poema que eu li tem um errinho aqui, que eu fiz várias revisões, mas passou essa aqui. Esse é aqui não era para estar aqui. Vamos lá. Para a gente entender um pouco esse poema, a Bishop está fazendo uma referência a Tennyson, que é um grande poeta do período vitoriano, que publicou um poema chamado The Lady of Shalott. É uma lenda do ciclo arturiano, né? É uma mulher que vive numa ilha fluvial, pela qual passam todos os barcos que vão e vêm de Camelot, que é o reino do rei Arthur, né? O castelo do rei Arthur. E ela tem uma maldição que ninguém sabe, nem ela sabe por que ela não pode olhar diretamente, ela só pode ver tudo através do espelho. Um dia passa o Sir Lancelot, que era belíssimo, e ela não resiste, olha para ele, e com isso a maldição atua, ela entra no barquinho, quando chega em Camelot ela está morta. Né? É um poema narrativo interessante do Tennyson, nada muito bem explicado, né? Por que a maldição, por que ela não pode olhar. Né? E então o poema da Bishop, ela imagina que o leitor vai sentir um choque, porque ao ler o título, que é The Lady of Shalott, a dama de Shalott, vai encontrar o cavaleiro de Shalott. E aí temos mais um tema. O tema do ser dividido muitas vezes está associado de maneira discretíssima ao homossexualismo. Por que eu digo isso? Porque na época da Bishop, o termo mais usado para homossexualismo, para homossexualidade na época, era inversão sexual. Né? Então a ideia de uma inversão, e obviamente a lady virar gentleman é uma inversão no sentido mais básico, que também tem a ver com isso. Então, esse tema do ser dividido, muitas vezes, está ligado ao tema do homossexualismo, da homossexualidade, que é um tema sobre o qual ela só se abriu em 2 ou 3 poemas que ela nunca publicou, que só foram publicados póstumamente. Né? O último poema dela que nós vamos ler, o tal soneto que não parece soneto, de novo, tem a ver com ser dividido e tem a ver, talvez, com o homossexualismo. Então, batendo o olho no poema também, o leitor acha os versos curtos demais. O poema típico em língua inglesa é o pentâmetro iâmbico, que são um verso de 5 pés, ou seja, mais ou menos 10 sílabas normalmente. Então, ele ocupa uma mancha maior no papel. A primeira ideia que esse poema tem é que ele é curto, os versos estão cortados pelo meio, obviamente, tal como o Cavaleiro de Shalott está cortado pelo meio. Né? Ele está dividido e parte da confusão é que ele não sabe qual a parte dele é real e qual a parte dele que está no espelho. Né? Nem ele mesmo sabe. Né? E o interessante é que a todo momento ele diminui isso, ele tenta dizer que isso não é problema. Modesto sentia que a sua pessoa era metade espelho, pois duplicar-se seria um total destrambelho. Para quê? Né? Para que duplicar? Né? Obviamente que ele tem, que ele está prejudicado, ele está cortado pelo meio, né? Mas ele aceita sem problema a parcimônia do esquema. Ele reconhece que há um perigo aí. Se o espelho escorregar, vai ser de amargar, só uma perna, etc. Né? Mas, por hora, ele está apoiado na escora. E o poema termina com essa afirmação. No momento, eis o que tem a declarar, como se fosse ele é uma pessoa famosa e está um repórter, né? Passando a informação dele. Né? He wishes to be quoted as saying at present. Né? Claramente é uma pessoa pública que está falando. Né? E a frase que ele diz é metade basta. Né? Então o poema tem muito humor, como boa parte da poesia da Bishop, trabalha com a imagem de um ser dividido. Né? O tema da homossexualidade está claro a partir do próprio título, né? E a ideia da divisão é dada já pela visão do próprio poema no papel, numa folha só, um poema estreitinho, né? Muito estreito, só no final que as linhas, os versos vão se tornar mais longos. Né? Então a ideia de uma coisa partida ao meio está na própria mancha visual do poema sobre o papel. Né?
Esse poema, então, como eu falei, ele vai introduzir uma série de temas e recursos formais, né? Usar a aparência do poema na página é, sem dúvida alguma, um recurso formal que está sendo usado de uma maneira criativa. Vamos emendar direto, dessa vez eu não vou nem tirar o share screen. Vamos emendar direto num outro poema que também tem a ver com essa mesma temática e que também vocês vão ver que todos os temas estão aí. Esse é um dos meus poemas prediletos da Bishop. Não é um poema particularmente famoso dela, não, mas eu gosto muitíssimo. Cirque d'hiver. É um brinquedo de corda digno de um rei de uma outra era. Cavalo e bailarina. Um cavalo de circo de olhos negros, branco no pelo e na crina. Sobre ele vai montada a bailarina. Na ponta dos pés, ela rodopia. Tem um ramo de flores artificiais na saia e no corpete de ouropel. Sobre a cabeça, traz um outro ramo de flores artificiais. A cauda do cavalo é puro quirico. É formal e melancólica a sua alma. Ele sente em seu dorso a perna leve da bailarina calma, em torno da haste que a perfura, corpo e alma, e lhe atravessa o corpo, saindo por fim sob seu ventre, como uma chave de lata. Ele dá 3 passos, faz uma mesura, anda mais um pouco, dobra uma das patas, anda, estala e para, e olha para mim. A dançarina, a essa altura, está de costas. O cavalo é o mais arguto deles dois. Entreolhamo-nos com certo desespero e dizemos depois: até aqui chegamos nós dois. O Cirque d'hiver, circo de inverno, né? É um circo, um lugar fechado que tem em Paris para manifestações de tipo circenses se realizarem no inverno, quando é muito frio, para você ficar debaixo de uma tenda de circo tradicional, né? Bishop morou em Paris uma época, esteve na França quando jovem, e foi lá que ela viu o Cirque d'hiver. Esse poema, eu vou mostrar que não só ele tem a ver com o tema da divisão, do ser dividido, com a questão dos papéis sexuais, mas também ele tem a ver com uma outra famosa característica da poesia dela, que eu não mencionei até agora, que é a questão da descrição, né? A Bishop é famosa pelo nível de delicadeza, sutileza com que ela descreve objetos físicos, né? Paisagens. Vamos ver poemas dela escrevendo paisagens, né? Ela era vários críticos diziam o famoso olho da Bishop. E aquilo que o pessoal até incomodar ela, o famoso olho. Um dia ela foi ler um poema em público, ela detestava leituras, mas tinha que fazer, né? Então ela pegou o papel e disse assim: o famoso olho vai botar os óculos agora. E botou os óculos para ler o poema, né? Então esse poema já revela essa questão do detalhe visual. Devo dizer que, como em inglês, pode-se dizer muito mais coisa que uma sílaba do que em português. Muitos detalhes foram embora na tradução, mas alguns ainda ficaram. Então vamos lá. Ela começa descrevendo um brinquedo, né? É um brinquedo de corda, né? E ele tem a ver com uma coisa antiga, de outra era. O original fala de séculos atrás, né? É um cavalo e uma bailarina. Um cavalo de circo, né? Branco, olhos negros e branco no pelo, e sobre ele vai montar a bailarina. Agora ela vai descrever o funcionamento do brinquedo, né? A bailarina rodopia na ponta dos pés. Agora vai descrever a roupa dela. Ela tem um ramo de flores artificiais na saia e no corpete de ouropel, né? E na cabeça ela tem um outro ramo de flores artificiais. Bem, em seguida, agora, na terceira estrofe, ela vai descrever o cavalo. O cavalo é puro Quirico. Quirico é um pintor italiano, né? Eu ia até botar um quadro do Quirico, acho que eu esqueci de botar, infelizmente eu esqueci. O Quirico, então, é um pintor italiano moderno, que ele faz ele foi considerado a chamada pintura metafísica. Ele pinta uns grandes espaços urbanos vazios, umas torres, né? E os objetos dele são os seres que ele pinta, pessoas e animais, são de algum modo estilizados. Então a cauda do cavalo parece uma pincelada do Quirico, né? Agora ela começa, aí o poema começa a ficar estranho. Ela começa a descrever a alma do cavalo. Como assim?
é formal e melancólica a sua alma. Ele sente, agora ela se coloca do ponto de vista do cavalo. A voz lírica, o eu lírico está se identificando no cavalo. Ele sente em seu dorso a perna leve da bailarina calma, em torno da haste que a perfura corpo e alma. E nesse momento da haste, que atravessa um e do outro, ela atravessa uma estrofe para outra. Isso é maravilhoso, né? Ele atravessa o corpo, saindo por fim sob seu ventre com uma chave de lata. Até agora a descrição é puramente objetiva. Aquela história da alma do cavalo sentir o pé da bailarina é que destoa, né? A gente não espera aquilo. E agora ela volta a descrever o funcionamento do brinquedo, né? Ele dá 3 passos, faz uma mesura, etc. e tal. Aí no final acontece uma coisa estranhíssima. E olha para mim, né? Mas até agora o lírico não apareceu no poema. De repente o lírico aparece. Está lá o mim. Bem, nesse momento o boneco está rodando, ele está de costas. E agora a poeta troca um olhar com o cavalo. E, curiosamente, o cavalo é que é mais inteligente. Ela se identifica com o cavalo, com a parte de baixo, e não com ela. E eles se entreolham e dizem assim, até aqui chegamos nós dois. E acaba o poema. Para entender esse poema, é importante a gente ver alguma coisa sobre a forma dele. Observe que as 3 primeiras estrofes, e isso eu consegui reproduzir em português, as 3 primeiras estrofes são estrofes de 5 versos. Essa é uma dessas formas ad hoc, uma forma que a Bishop inventa uma forma poética totalmente nova e nunca mais vai usar, né? Cada estrofe tem 5 versos, que é um número estranho de versos numa estrofe. Os versos são todos mais longos, sendo que o quarto é curtinho, né? Observe que na primeira estrofe o 4º verso é curtinho, o 4º verso é curtinho, o 4º verso é curtinho. O esquema de rimas é muito engraçado. O 2º verso rima com o 4º, com esse verso curtinho. Bailarina rima com crina, artificiais rima com traz e alma rima com calma. Mas a palavra final do 2º verso, que vai rimar com o 4º verso, é repetida no último verso. Bailarina rima com crina e reaparece aqui bailarina. Artificiais rima com traz, mas reaparece aqui artificiais. Alma rima com calma, reaparece aqui com alma. O mesmo esquema se repete na 5ª estrofe. 2 vai rimar com depois e vai se repetir no 2. Mas a 4ª estrofe não. A 4ª estrofe é toda diferente. Lata vai rimar com patas, mesura não vai rimar com nada e fim vai rimar com mim, né? Antecipa o aparecimento estranho do eu lírico que até agora estava ausente. A descrição era totalmente externa, de repente apareceu o eu lírico. Então, são 5 estrofes, das quais a 4ª é diferente. Mas se você olhar para a estrofe, você vai ver que são 5 versos, dos quais o 4º verso é diferente também. Ou seja, a estrutura do poema... tem um slide aqui que eu tinha esquecido. Aqui, mostrando aqui o esquema de rima, né? Olha como é que a 4ª estrofe, o esquema de rimas é diferente. E a 4ª estrofe é a única que não tem o 4º verso mais curto que os outros, né? Agora, dentro de cada estrofe, quem destoa é sempre o 4º verso. Assim como no plano da estrofe, quem destoa é a 4ª estrofe. No plano do poema, são 5 estrofes, das quais a 4ª viola o esquema geral. E no plano da estrofe, nós temos 5 versos, do qual o 4º viola o esquema geral. Por que ela faz isso, hein, gente? Por que o poema todo, a estrutura do poema, encontra eco na estrutura da estrofe? Tem uma peça do teatrólogo americano Edward Albee, peça posterior ao poema, chamada Tiny Alice, em que a história se passa num palácio e dentro desse palácio tem uma espécie de casa de boneca incrível que reproduz aquele palácio. E dentro dela tem uma casa de boneca pequenininha. E a gente imagina que dentro daquela casa de boneca tem uma casa microscópica, ou seja, uma coisa vai se encaixando dentro da outra em abismo, né? É como se ela dissesse, olha, assim como a estrofe reproduz a estrutura do poema, o poema, de algum modo, reproduz a estrutura de alguma coisa. O quê? Eu diria que é do ser humano, né? Esse boneco que ela está inventando aqui é o ser humano. Ela vai brincar com a imagem do ser humano partido em corpo e alma e vai, de certo modo, atrapalhar o nosso esquema. A metade de cima é humano, que é a bailarina, e feminino. A metade de baixo é animal, que é o cavalo, e é masculino, né? Em inglês fica claro que o cavalo é masculino. E, ao contrário da nossa expectativa, a identificação dela
dela, poeta, do eu lírico, que nós sabemos que é a mulher, é com o cavalo. Quem é inteligente é o cavalo. A bailarina não tem inteligência nenhuma, né? Então, tudo é inesperado, né? Ela faz o boneco uma certa representação do ser humano, com corpo e alma, mas todo no lugar errado. Quem tem a inteligência é o corpo, né? Álvaro, Diga. tem uma pergunta aqui, se há alguma razão para o número 4. Não tenho a menor ideia. Eu diria que a ideia que eu leio esse poema como sendo essa ideia, né, do menor reproduzir a estrutura do maior. A estrofe reproduz a estrutura do poema e a gente imagina que o poema reproduz a estrutura de alguma coisa fora do poema, que é o ser humano dividido em corpo e alma. E ela está brincando com isso. Por que 4? Eu não sei, né? Sem querer ser técnico demais, na minha tradução, como há uma diferença exata que eu não captei, eu tentei mudar o ritmo aqui nessa passagem, né? O poema é um ritmo basicamente de 2 em 2 em 4 em 4, e aqui, nesse trechinho, o ritmo dá a hora que o cavalo está andando, eu resolvi dar uma quebrada. Vê se vocês percebem isso. Ele atravessa o corpo, saindo por fim sobre o seu ventre como uma chave de lata. Ele dá 3 passos, faz uma mesura, anda mais um pouco, dobra uma das patas, anda, estala e para, e olha para mim. Eu exagerei um pouquinho para mostrar como é que há uma quebra do ritmo nessa passagem, tal como no original ela vai quebrar uma série de coisas. Então, esse poema, eu vou só tirar o share um pouquinho, só para... Então, esse poema, ele de novo ela trata de um ser dividido, né? De novo ela trata com a questão dos papéis sexuais, não há uma inversão propriamente como há no Gentleman of Shallow, mas temos aqui uma quebra de expectativa, né? Se esse brinquedo é uma reprodução do ser humano, né? Como é que o corpo que está embaixo, que é o cavalo, que é o lado animal, como é que ele tem uma alma também, né? E por que a bailarina, que é o elemento feminino, o elemento humano, o elemento superior, por que não rola absolutamente nada entre a bailarina e o eu lírico, né? Então ela levanta uma série de poemas, uma série de problemas interessantes, né? E ela não responde. Os poemas são jogados no poema, né? Enfim, haveria muito mais coisas sobre esse poema se entrasse numa análise métrica, coisa que eu não vou fazer aqui, mas é só para vocês verem o tipo de virtuosismo formal que a Bishop, ainda muito jovem, ainda no primeiro livro dela, ela tem, né? Como que ela usa tudo no poema. Nós vimos que no poema anterior ela trabalha com a mancha visual do poema no papel. Aqui ela trabalha com ritmo, com esquema de rimas e com essa curiosíssima ideia de fazer uma estrutura esquisita, uma estrutura quebrada, né? Em que o quarto elemento é sempre falho, é sempre quebra o esquema, né? Então, é uma solução maravilhosa, ela inventou essa forma e ela nunca mais usou essa forma. Mas o tema do ser dividido, né? As inversões, esse tema vai reaparecer várias vezes. O próximo poema que a gente vai ler é um poema muito interessante. O poema chama-se Roosters, Galos. Ela escreve numa época em que ela escreve durante a Segunda Guerra Mundial. Ela morava em Key West, uma cidadezinha no sul da Flórida, que é o único território americano que é uma ilha tropical caribenha. É uma cidade americana pequena e é uma ilha tropical, né? Então é um lugar que sempre morou muito artista, intelectual, escritor. O Hemingway morou lá, o Tennessee Williams posteriormente morou lá, e ela morou lá um tempo. Mas aí, quando estourou a guerra, boa parte da cidade foi ocupada pela Marinha, e era aquele clima de belicosidade, aquilo incomodou ela e ela saiu de lá. Então, o Roosters é um poema sobre o que a gente chamaria hoje de masculinidade tóxica, né? Vocês vão ver que é um poema que ela trabalha com a questão da agressividade humana visto como uma atitude masculina. Então, a questão dos papéis sexuais está muito clara aqui. Mas antes de entrar no poema, eu queria falar um pouquinho sobre a história desse poema. Ela escreve o poema e manda para Marianne Moore, essa grande poeta da geração anterior, modernista, que morava com a mãe, morou com a mãe a vida toda, até a mãe morrer. E a Marianne Moore dava conselhos para ela, arrumou editoras para ela, arrumou publicações para ela, e dava toques no poema, sugeria mudanças nos poemas, muitas das quais ela acatava. Ela mandou esse poema, vocês vão ver que ele tem uma propriedade formal interessante, e a Marianne Moore devolveu, diz ela que a mãe ajudou também, devolveu o poema todo mudado, esculhambaram completamente o esquema de métrica e rima, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e sugeriu também alterar o título. The Roosters significa os galos.
elas sugeriram botar the cock, o galo, que também é galo. Só que cock é um palavrão também, cock é pênis, né? A Marianne Moore e a mãe eram tão desligadas do mundo que elas provavelmente morreram sem saber disso, né? E a Bishop achou muito engraçada a ingenuidade, elas botaram the cock como título de um poema. E elas implicaram com referências à titica de galinha que tinha no poema, vocês vão ver, e não perceberam que o título seria muito mais obsceno. E a Bishop fez uma coisa muito curiosa dessa vez. Ela não aceitou nenhuma das mudanças, publicou o poema tal como estava, e nem ela nem a Marianne Moore voltaram a tocar no assunto. E elas foram amigas a vida inteira, mas ela nunca mais mandou um poema para Marianne Moore, para submeter, digamos assim, a correção da Marianne Moore. Eu costumo dizer que o Rousseau é uma espécie do grito do Ipiranga da Bishop. No momento que ela diz, olha, agora eu sou uma poeta como você, pode ler, sugerir, mas eu não vou mais necessariamente acatar as coisas que você diz. Vamos ver o poema, então? Galos. 4 horas. De repente, no azul metálico da noite, a gente ouve o primeiro galo dar um grito estridente bem junto ao muro, do mesmo tom azul escuro, e logo vem um eco seco e duro de algum lugar distante, e outro da cerca logo adiante, e mais outro horrendo e claudicante, qual fósforo molhado na horta, bem aqui ao lado, acende e incendeia toda a cidade. Notas ferinas vêm da porta da latrina e do galinheiro coberto de titica, e sempre admirados pelas esposas excitadas, os galos testam os esporões afiados, fixam um olhar parvo, escancaram um bico ávido e soltam um velho grito irrefriável. Estufam o peito, amedalhado de penas, feito para dar ordens e espalhar o medo entre as bobinhas, cortejadas com louva-minhas e depois desprezada como galinhas. Das gargantas nuas, espalha-se uma ordem absurda pela cidade inteira. Um galo nos perturba em nossos quartos, lá de um galpão enferrujado, ou de uma cerca feita de velhos estrados, ou do telhado cinzento de uma igreja, duplo vivente do galo de metal do catavento. Galos oriundos dos becos mais imundos, traçando verdadeiro mapas mundi. Alfinetes vivos de vidro colorido, azuis, verdes, laranja, decididos a proclamar alto e bom som e sem parar a quem os ouça. Aqui é o meu lugar. Sempre gritando, chega de sonhos, todos levantando. Galos, o que vocês estão projetando? Na antiguidade, vocês já combatiam a saciedade quando ofertados a alguma divindade. E eram tidos por muito aguerridos. Com que direito agridem nossos ouvidos com ordens feras e nos despertam nesta terra de amor malquisto, arrogância e guerra? A coroa feia, na cabecinha altaneira, é vermelha de sangue de guerreiro. Essa excrescência soma-se à viril eloquência da beleza vulgar da iridescência. Em pleno ar, aos pares, começam a se atracar e a primeira pena começa a voar. Um moribundo ainda briga furibundo, disposto a enfrentar sozinho o mundo. Outro jaz na calçada, porém suas penas arrancadas continuam caindo ensanguentadas. Seu canto tremendo já se afundou no esquecimento. Seu corpo se mistura ao excremento. Os olhos duros, abertos, as penas já escuras. Suas esposas jazem no mesmo monturo. Maria Madalena pecou com a carne apenas, o que afinal é falta bem pequena, se comparada com a de Pedro, cujo pecado foi do espírito, ali entre os guardas. Numa escultura antiga, a cena inteira é resumida. Cristo olha, como quem não acredita, para Pedro, que leva aos lábios um dedo, petrificado de espanto e de medo. Mas no intervalo entre os dois homens sem fala, talhado numa coluna, vê-se um galo. E como lembrete, a inscrição Galus canit flet Petrus. Porém, o episódio promete esperança. Pedro chora, suas lágrimas escorrem galo abaixo e perlam suas esporas. Lavado em pranto, qual uma relíquia medieval, ele espera. Pedro, coitado, mal sonha que esses tão temidos cocorocós hão de tornar-se um dos emblemas do perdão. Um catavento no alto de cada templo e que diante do latrão haverá sempre sobre um pilar um galo de bronze a lembrar ao Papa e a quem por lá possa passar, que até a fraqueza do primeiro príncipe da igreja foi perdoada, e para que finalmente veja, mesmo o mais cego, que Cocorocó tem outro emprego além do simples eu nego, nego e nego. E quando o dia vem raiando, uma luz aos poucos vai dourando na diagonal os brócolis no quintal. Como que a noite terminou tão mal?
E além das folhinhas, douro o ventre das andorinhas e as nuvens que traçam retilíneas o dia em seu papel. Já os galos calaram seu escarcéu. E para ver o fim, surge no céu o sol renascido, fiel como inimigo ou, dá no mesmo, como um amigo. Bem, gente, rapidamente falar sobre a forma do poema e depois algumas referências que talvez não sejam claras para todo mundo, né? Primeiro, lembrar que tem muitos poemas da Besta sobre animais, vamos ver vários outros aqui. Um em particular, que nós vamos ver na aula de amanhã, é interessante porque vocês vão ver que tem coisas em comum com esse. Depois da forma, nós temos uma forma estranha. Cada estrofe tem 3 versos, o primeiro curto, o segundo mais longo, o terceiro mais longo ainda. E os 3 rimam, repente, gente, estridente, muro, escuro e duro. Né? É uma forma meio estranha. Essa rima repetida 3 vezes é um pouco grotesca. E o poema todo, o grotesco da forma vai se refletir no conteúdo. O poema é grotesco. Né? É uma briga de galos, um galinheiro, cocô para tudo quanto é lado, pena voando. Né? Então ela vai descrever essa cena, né? E lá pelo meio do poema vai aparecer a palavra guerra. Né? Na verdade, já estava claro, né? Quando ela fala que o peito do galo é medalhado de penas, a comparação entre um galo e um general já está clara. Né? Então, mas ali fica, nesse momento, então, o mundo inteiro em plena Segunda Guerra Mundial e ela está comparando a guerra, a situação de guerra, ao galinheiro, né? Aos galos, um querendo mostrar que é mais forte que o outro. E eles disputam as mulheres, né? As esposas, né? E tem essa estrofe aqui que eu acho ótima, né? Eles espalham medo entre as bobinhas que são cortejadas com louvaminhas e depois desprezadas como galinhas. Né? Então tem a questão da masculinidade tóxica aqui, muito antes da expressão existir. Bem, agora ela vai entrar na segunda parte do poema, quando já está todo mundo morto já, os galos e galinhas já morreram todos, ela começa a comparar o pecado de Maria Madalena, que foi o pecado do acaso, com o pecado de São Pedro. Para quem não está lembrado do episódio, é um episódio do Novo Testamento, que Jesus, na última ceia, diz para Pedro o seguinte: você vai me trair 3 vezes, e o galo vai cantar. E Pedro diz: como vou trair? Que é isso? De modo algum. Bem, quando então Jesus é preso, um guarda se aproxima do Pedro e diz assim: você não era ligado a esse cara? Ele: não, nunca vi ele não. Nesse momento um galo canta. De novo alguém acusa: olha, esse aqui era ligado a ele. Ele: não, você deve estar confundindo. O galo canta. Quando o galo canta pela 3ª vez, só aí que cai a ficha, né? Precisou 3 galos cantar para Pedro cair a ficha e ver que, tal como o Jesus havia previsto, ele traiu Jesus 3 vezes. Né? Embora ele tivesse sido escolhido pessoalmente por Jesus para ser o sucessor dele, para ser o primeiro Papa. Né? E na igreja, na Basílica de Latrão, que é a principal igreja do catolicismo, ela é mais importante até do que a maior de todas, que fica no Vaticano, né? A igreja do Latrão fica fora do Vaticano, embora seja considerada território vaticano, fica em outro lugar de Roma e é considerada a principal basílica do catolicismo. Né? E lá no Latrão, diz ela, que tem uma estátua também de um galo, lembrando ela teve lá em Roma, não tive, não sei. Pela Wikipédia eu não achei menção a isso não, mas ela está dizendo que tem, porque tem. E não que haveria, então, ali um pilar, um galo de bronze, para lembrar da traição de Pedro. Né? E o final, então ela está comparando a Maria Madalena, né, a prostituta, né, ela pecou só com o corpo. E Pedro, que acabou virando sucessor de Jesus, fez coisa muito pior. Né? E o final é terrível. Né? Ela fala: o sol surge no céu, o sol renascido, fiel como inimigo, ou como, dá no mesmo, um amigo. Né? Então, quem é amigo, quem é inimigo? Né? Porque Pedro, que é o sucessor de Jesus, como é que Pedro faz uma coisa dessa? Então, ela brinca também com essa ideia do que é ser amigo, do que é ser inimigo. Né? Então, é um poema muito, muito interessante, porque ele vai levantar exatamente muitas das questões que a Bishop vai tratar na poesia dela, a questão dos animais, né? A questão do grotesco. Nós vamos ver, o grotesco está aqui, são latrinas, titica, né? Nós vamos ver que depois ela vai fazer um poema já no final da carreira que lembra um pouco isso.
né? Ah, Tem umas perguntas aqui que eu estou vendo. isso, eu ia passar Pois para é. você, mas pode ficar à vontade. Pois é, não, em galinha, em inglês galinha, eu que aproveitei isso da língua portuguesa. Em inglês galinha não é mulher promíscua. Né? Vocês podem ver que isso foi o que eu botei. Eu precisava de uma rima para inha, e é exatamente o que a Bishop queria dizer. Ela vai falar em prostituição daqui a pouco, vai falar em Maria Madalena, né? Então, mas em inglês não tem isso não, né? Só diz que levam vidas de galinha, mas em inglês não tem essa conotação. Isso aí é da minha contribuição ao poema, né? Estão perguntando por que eu acrescentei um travessão, né? Na terceira estrofe, a contar de trás para frente. Não botei travessão aqui, não. Botei? Não. Terceira estrofe, não estou vendo, não. Uma travessão na terceira estrofe, antes penúltima, né? Não tem nenhum travessão aqui, não. Estou olhando, não estou vendo, não. Às vezes muda a pontuação, porque eu quero criar uma pausa ali, eu quero evitar uma fusão de vogais, tem 1000 coisas que eu posso fazer aqui. A gente tem que mencionar um pouquinho, tem que mexer com alguma coisa, não dá para manter absolutamente tudo, né? Mas, enfim, então é um poema que trabalha já com uma questão do papel sexual, nós já vimos isso já no Secret d'Hiver, né? E aqui, de novo, ela volta a questão, né? Que a gente chama hoje em dia de masculinidade tóxica, né? Depois, quando a gente estiver conversando com a Regina, a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da relação de Bishop com os homens, né, que é um tema muito interessante também, mas hoje não vamos ter tempo de ver isso. Sim, agora achei o travessão, foi no quarto de trás para frente. Por que eu botei o travessão aqui? Sei lá. Na hora pareceu uma boa ideia, depois eu não sei por quê. Bem, eu queria, então, agora passar para mais um poema. Esse é o poema que foi, durante muito tempo, o poema, digamos assim, o poema mais famoso dela, a assinatura dela, né? Que é o The Fish, também um poema de descrição, né? E é o primeiro exemplo que a gente vai ver do verso livre mesmo dela, né? Se bem que tem algumas rimas de vez em quando. Ela se irritou tanto de botar esse poema, estamos na antologia, toda antologia aparecia The Fish, que ela um dia proibiu de botar. Não pode botar em antologia, pode botar qualquer poema meu, menos The Fish. Né? Ele é um poema muito famoso, que exemplifica muito a questão do olhar dela, né? Mas depois eu quero comentar rapidamente isso. Bem, deixa eu compartilhar a tela de novo. Isso foi escrito na época, né, que ela estava morando em Key West, ela pescava muito, ela era amiga da ex-mulher, de uma das várias ex-mulheres do Hemingway, foi amiga dela, então ela pescava também. O peixe. Peguei um tremendo peixe e o segurei junto ao barco, metade dentro d'água, um anzol fincado no canto da boca. Ele não se debateu, nem tentou se safar. Pesado de doer a mão, arranhado, venerando e feio. A pele pendia em tiras pardacentas, feito papel de parede descascando, com um padrão mais escuro igual a papel de parede. Formas de rosas abertas, manchadas, difusas com a idade. Estava coberto de cracas, finas rosetas calcárias, e infestado de pontos brancos de parasitas e andrajos de algas verdes grudavam-se no seu ventre. Suas guelras respiravam um terrível oxigênio, as guelras assustadoras, túmidas de sangue vivo, capazes de cortar a fundo. E pensei na carne branca que se abria como penas, espinhas grossas e finas, tons vivos, preto e vermelho das vísceras reluzentes, e a bexiga natatória como uma peônia rosa. Olhei-o nos olhos, muito maiores que os meus, mas mais rasos, amarelos, com um fundo de papel de alumínio manchado, visto através de velhas lentes de mica arranhadas. Mexeram-se um pouco, mas não para retribuir meu olhar. Era como um objeto que se inclina para a luz. Admirei o rosto grave, o mecanismo da mandíbula, e então percebi, pendurados do lábio inferior, se lábio é a mesma palavra, úmido, ameaçador, 5 velhas linhas de pescar, ou 4 e um guia de arame, ainda com um girador, e 5 anzóis grandes, cravados fundo na boca. Uma linha verde esgarçada onde partiu, 2 mais grossas e um fino fio preto, torcido pela tensão antes do instante em que ele o quebrou e escapou. Como medalhas com fitas desfiadas, tremulantes, barba austera, só 5 fios naquele queixo sofrido.
Eu olhava, e a Vitória enchendo o barquinho alugado, desde a poça d'água no fundo com seu arco-íris de óleo, contornando o motor ferrugento, e o balde rubro de ferrugem, os bancos rachados de sol, as forquetas, os remos, as bordaduras, tudo era arco-íris de fora a fora. E deixei o peixe ir embora. A Mary Moore escreveu um poema chamado The Fish, que é interessante que no The Fish da Mary Moore, que o título é The Fish, né? Que também pode ser, no caso dela, no plural, os peixes, né? É também o primeiro verso. O poema vai crescer, na medida que o poema vai se desenvolvendo, ela vai se afastando cada vez mais do peixe, no final ela está descrevendo o fundo do mar, né? O poema da besta é o contrário. The Fish aqui é singular, é o peixe, e ela vai estreitando cada vez mais a visão dela, e aí é que é o detalhe interessante. As pessoas falam muito no poder descritivo da besta, mas muitos poetas da geração dela, anteriores e depois dela, têm um poder descritivo muito grande, uma característica da poesia de língua inglesa, especificamente até, eu diria, da poesia americana, essa questão da descrição física, né? O que é característico da besta, para mim, não é a descrição física, o que é característico é o final. No final, ela deixa o peixe embora, né? Vocês lembram do final daquele poema do cavalo e da bailarina, né? Que no final ela troca um olhar com o cavalo, né? Primeiro ela descreve, né, o brinquedo, depois ela entra na subjetividade do cavalo e termina trocando um olhar com ele, né? Aqui, de novo, nós vamos ter isso, né? Ela começa com aquela descrição perfeitamente externa, né? Começa a chamar a atenção as comparações maravilhosas que ela faz. As imagens são perfeitas. A pele dele lembra papel de parede descascando. E aí ela vai mais longe. Não só parece aquela coisa do papel descascando, mas também tem um padrão que lembra um padrão de papel de parede velho, né? Depois tem a imagem fantástica. Nós vimos as medalhas dos galos ser comparadas, né? Medalhas de guerra. Agora a medalha desse aqui é um velho, é como se fosse um velho marinheiro, um velho soldado aposentado, né? Que tem aqueles fios quebrados como se fossem medalhas, né? Então, a outra comparação que eu esqueci de falar, que eu gosto muito, né? Ela diz que os olhos deles como se fossem vistos através de lentes de mica arranhados, né? Hoje em dia, ninguém sabe o que é mica, mas pessoas da minha geração, quando criança, brincavam com folhas de mica, como um ferro de passar estragava, né? Davam a mica para a gente brincar. Mica é um mineral que faz umas folhas semi-translúcidas, mas é sempre bem, aquela imagem fica sempre suja, né? Então a comparação com o olho do peixe, para quem já viu, quem brincou com mica na vida, é perfeito, né? E comparar a bexiga natatória do peixe com uma peônia, né? Uma imagem absolutamente fantástica, né? Então e à medida que ela vai, outra imagem, o mecanismo da mandíbula, né? Então, à medida que ela vai fazendo essas comparações, e essa comparação final com as medalhas, né? Ela consegue ver o peixe agora como uma pessoa sofrida, um ser sofrido, né, que sobreviveu a muita coisa, está cheio de medalhas, carregando medalhas pelo que ele passou, né? E nesse momento a identificação é tão grande com ele que ela vê o arco-íris do óleo misturado com a água, aquilo tudo vira arco-íris, ela deixa o peixe embora. Guardem a imagem do óleo misturado com água, transformar em arco-íris. O arco-íris vai aparecer em 2 outros poemas que nós vamos ver nesse curso aqui, daqui a pouco. Um certamente na aula de amanhã e um hoje. Bem, eu vou emendar mais um, depois eu paro para ver perguntas aí. Vou aproveitar que estamos nessa temática aqui do peixe e vamos falar sobre The Bite, que é outro poema também sobre, ainda no tempo que ela morava, o poema é sobre o tempo que ela morava em Key West, né? Mas certamente ela ficava 15, 20 anos, às vezes, trabalhando no poema. Quando ela terminou o poema, eu já não sei se era. Essa é uma baía que fica lá em Key West. Eu vou até mostrar a foto antes. Não, essa é outra coisa. Esquece. A baía é o lugar, no caso do porto que tinha lá em Key West, né? Então, ela vai descrever essa baía. Ela diz que é no dia do aniversário dela que ela escreve a primeira versão do poema. Agora, na vazante, a água é cristalina. Frágeis costelas de alva amarga brilham ao sol e os barcos e os pilares estão secos como fósforos. Mais absorvente que absorvida, a água da baía não molha nada, cor de chama de gás aberta ao mínimo. Dá para senti-la transformar-se em gás. Baudelaire provavelmente a ouviria virar um solo de marimba.
A draga amarela, operando na ponta do cais, já toca notas secas, perfeitamente sincopadas. As aves são enormes. Os pelicanos chocam-se contra esse gás estranho com uma força excessiva, me parece, como se fossem picaretas, e quase nunca emergem com algo nos bicos e vão embora se acotovelando. É cômico. Gaivotas preto e branco levitam em correntezas impalpáveis e abrem as caudas nas curvas qual tesouras, ou as retesam, trêmulas, como ossos da sorte. Barquinhos desleixados vêm chegando com um ar serviçal prestativo de cães de caça. Pega varetas de vergas e ganchos enfeitados com as esponjas pescadas. No cais, penduradas numa cerca de tela de arame, reluzentes como arados em miniatura, caudas de tubarões secam ao sol. Serão vendidas aos restaurantes chineses. Alguns barquinhos brancos ainda estão amontoados, um contra o outro, ou deitados de lado, esmagados, aguardando o concerto desde a última tormenta, como envelopes abertos de cartas não respondidas. A Bahia está coberta de correspondência antiga. Tac, tac, é a draga, trazendo à tona uma bocada de marga a respingar. A atividade confusa continua, medonha, mas animada. Bem, esse é um poema em verso livre tradicional, embora tenha rimas escondidas aqui, eu acabei não mostrando as rimas que tinha no Defecho, vou mostrar as que tem nesse. Né? De novo, temos aqui o poder de descrição da poeta e a capacidade que ela tem de criar imagens surpreendentes. Né? A primeira imagem que vai dominar a primeira parte do poema é que a água da Bahia não molha, ela é uma espécie de gás, né? E que Baudelaire faria até uma coisa sinestésica aqui, né? Haveria de comparar essa água com um solo de marimba, né? A imagem é estranha, né? Mas depois a gente entende por que o solo de marimba, né? Porque a draga amarela faz um barulho tac-tac, né? Que parece o solo de marimba. Então os pelicanos mergulham na água de vez em quando para comer um peixe, mas como a água virou um gás na cabeça dela, diz, os pelicanos chocam-se contra esse gás estranho com uma força excessiva, me parece, como se fossem picaretas. Agora virou chão, né? Agora a água virou chão. E quase nunca emergem com algo nos bicos. Né? Então, o mar é comparado com gás, é comparado com chão, né? E a draga é comparada com um instrumento musical, como a marimba. Vamos voltar à draga daqui a pouco. E já comparou também os barcos, os pilares secos como fósforos. Assim, a draga está retirando a marga, que é um mineral, acho que de calcário branco, né, que deposita no fundo da Bahia, ela está tirando para os navios poderem entrar. Né? Bem, aí ela descreve agora as gaivotas. Na verdade, o nome não é gaivota, é um bicho técnico, o nome em português vai ficar muito grande, eu vou ter gaivota para não complicar. Então, essas aves marítimas, elas vêm, elas levitam em correntes palpáveis, né? E descreve ela como ossos da sorte. Aquele ossinho da galinha, que antigamente, pelo menos quando era menino, a gente pegava o osso da galinha, quebrava, cada um ficava com o lado que quebrasse, você não tinha o seu desejo realizado. Né? Era o osso da sorte, que a gente chamava. Então, ela compara as asas, as caudas das gaivotas ao osso da sorte. Aí os barquinhos desleixados vêm chegando com um ar serviçal prestativo de cães de caça. É maravilhoso isso. Né? E compara as vergas e ganchos dele com pega-varetas. Né? Depois fala nas caudas de tubarões que vão ser vendidas nos restaurantes chineses, né? Que é uma comida chinesa famosa, né? Sopa de caudas de tubarão. Né? E aí tem a imagem maravilhosa que ela fala, né? Os barquinhos que foram destruídos na última tormenta, aguardando o concerto como envelopes abertos de cartas não respondidas. A Bahia está coberta de correspondência antiga. Essa imagem saiu de uma carta dela. Ela está descrevendo a Bahia e diz assim, pois é, eu fiquei olhando, vendo aquele monte de carrinhos, barquinhos abandonados, precisando de conserto, e me lembrei da minha mesa, parece a minha mesa que está cheia de cartas que eu não tive tempo de responder. Né? A imagem ela tira da carta e põe aí. E ela termina dando o mistério da marimba, agora fica claro, tac-tac é o barulho da draga, e termina com esse final espetacular. Né? Ela faz uma rima interna maravilhosa, ela rima joffle, com awful, e, de certo modo, a sílaba átona final, que é cheerful, também vai ecoar isso. Né? Eu fiz uma rima paupérrima aqui com marga, respingar, animada, mas, enfim, não teve como isso. Mas isso é um efeito maravilhoso, joyful, awful e cheerful.
Ela gostava tanto desses 2 últimos versos, né? Toda atividade confusa continua, medonha, mas animada, que ela pediu para botar no túmulo dela, né? E está lá, de fato, né? O epitáfio dela é exatamente isso. All the untidy activity continues, awful but cheerful. O ar serviçal prestativo, pode ser um erro meu, pode ser um erro meu. Ao fazer o slide, eu posso ter errado. Deixa eu ver aqui o poema onde é que está. Eu posso ter tirado... Achei que o serviçal era muito forte, deixei prestativo. Que esses poemas já foram, alguns desses poemas já passaram por 3 edições e eu posso ter feito alguma confusão aqui. No original fala, na minha tradução aqui, barquinhos, né? Ar prestativo. Eu tirei o serviçal, deixei só o prestativo. Foi um erro meu na hora de fazer a transcrição. Esse poema, vocês veem que ela está trabalhando com um verso livre mais tradicional, um verso mais longo, mais derramado, quase sempre com pausa no final, de vez em quando só que tem um jamã, mas ela põe rimas, né? Ela não consegue fazer um verso livre que não tenha rima, que não tenha efeitos métricos. Se a gente fosse entrar em coisas métricas, eu ia mostrar como mesmo nesse poema, que supostamente em verso livre, tem uns efeitos métricos bastante interessantes, né? Vamos passar então para o último poema dela, que está no 2º livro, mas que é o primeiro poema dela que tem a ver com o Brasil. Então, ela, quando publicou o 3º livro, ela repetiu esse poema no início do 3º livro. E, para falar sobre esse poema, a gente tem que falar um pouquinho sobre a Lota, né? Todo mundo já ouviu falar na Lota, né? A Bishop conhece a Lota em dezembro de 51, né? E poucos meses depois, as duas estão vivendo juntas, vão viver juntas 16 anos, até que o aterro do Flamengo as separa, né? E as 1000 crises motivadas pelo aterro do Flamengo separa. E a Bishop, mais de uma pessoa observava que nessa época, morando em Samambaia, na casa inacabada da Lota, ainda estava inacabada a casa na época, né? Não tinha nem luz elétrica no começo, e tinha um ritual lá que era lavar. O banho era meio precário, não tinha chuveiro direito, estava tudo muito, muito precário. Então a Bishop lavava os cabelos da Lota, era todo um ritual, né? E ela fez esse poema de amor, que para mim é talvez o mais belo poema de amor da obra dela. Tem vários, mas esse é o meu predileto, né? E então nós vamos dar uma olhadinha nesse poema e falar um pouco sobre a forma dele, que para mim é realmente uma das coisas mais excepcionais desse poema, é o trabalho de forma que ela vai fazer. Vamos lá. O banho de shampoo. Os líquens, silenciosas explosões nas pedras, crescem e engordam, concêntricas, cinzentas concussões. Tem um encontro marcado com os halos ao redor da lua, embora até o momento nada tenha se alterado. E como o céu há de nos dar guarida, enquanto isso não se der, você há de convir, amiga, que se precipitou, e eis no que dá, porque o tempo é mais que tudo contemporizador. No teu cabelo negro brilham estrelas cadentes, arredias. Para onde irão elas tão cedo, resolutas? Vem, deixa eu lavá-lo aqui nesta bacia, amassado e brilhante como a lua. Esse poema é realmente maravilhoso, né? Começa com a imagem dos líquens, né? Nas pedras, né? Lá na casa da Lota, tinha muita pedra, né? Depois eu vou mostrar uma foto da casa mais adiante. Tinha aquelas pedras cobertas de líquens, né? E ela imagina os líquens formando coisas circulares aqui, né? Então, imagina uma relação entre aquelas pedras com aquelas coisas circulares, né? Os líquens fazendo um círculo dentro do outro, com aqueles halos que se formam em volta da Lua, em certos momentos. Então, ela diz o seguinte, olha, esses líquens das pedras estão crescendo, eles estão em encontro marcado com os halos ao redor da Lua. Mas isso seria o fim do mundo, né? As pedras se juntarem à Lua, né? E ela diz, como o céu há de nos dar guarida enquanto isso não se der, você há de convir a amiga que se precipitou, e eis no que dá, porque o tempo é, mais que tudo, contemporizador. Não está claro, mas a gente entende que houve alguma rusga, algum desentendimento aí, ela está acusando a amiga dela de precipitação, né?
E não, calma, não precisa se precipitar, não. Né? O céu ainda vai demorar um bom tempo para os halos em volta dos líquens nas pedras se juntarem aos halos que é em volta da Lua. Então, ela diz, não, você está se precipitando. Mas aí na terceira estrofe, as duas se conhecem já na faixa dos 40 anos. Né? As duas já estão na meia-idade. Né? Então, o cabelo da Lota, que é muito preto, né, já está começando a surgir uns fios brancos. Né? Então, ela diz, no teu cabelo negro brilham estrelas cadentes arredias, para onde irão elas tão cedo, resolutas? Então, ela acaba de se desdizer, ela vai dizer, nós temos tempo. Ela diz, não temos tempo, não. Não leva a sério o que eu disse antes, não. Nós estamos ficando velha já. Né? E ela termina fazendo uma segunda comparação, dessa vez não entre as pedras, o líquido nas pedras e a Lua, e sim entre a bacia e a Lua. E eu aqui não resisti. Na minha infância, na minha casa, tinha bacias mais amassadas até do que essa, bacias de alumínio, bem amassadas. E eu devo ter imaginado uma outra vez na infância que aquilo parecia um pouco a Lua. Né? É uma imagem que Corrigan, só que a Bishop usou isso num poema magistral. Né? Hoje em dia não tem mais, isso é tudo plástico. Né? Então, quem é mais jovem certamente nunca viu. Eu tentei achar uma mais amassada que essa não está tão amassada, não consegui achar no Google. Quem achar, depois me manda. Então, a comparação é com a Lua. Né? Uma bacia. A comparação com as pedras é interessantíssima. Olha aqui uns líquens em pedra, né? Como é que eles formam círculos concêntricos, tal como se formam círculos concêntricos em volta da Lua. Então, as duas imagens são profundamente visuais, né? Mas, ao mesmo tempo que ela está estabelecendo aí essa ligação, né, entre a Terra e o céu. Né? Que você pode ver como uma coisa de correspondência, tal como é entre um brinquedo dividido e um ser humano dividido, mas você pode pensar também a imagem do fim do mundo, o dia que a Lua se encontrar com a pedra é o fim do mundo. Né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre a forma desse poema, que é absolutamente fantástico. De novo, ela vai criar uma forma que ela nunca mais vai usar. 5, de novo, uma estrofe de 5 versos, esse número esquisitíssimo, com um esquema de rimas muito estranho. Né? O esquema de rimas, eu não botei ele aqui, não? Botei, está aqui. Ó. Ela vai rimar o primeiro verso com o terceiro verso, o segundo verso com o quarto verso, com o quarto verso. Peraí, 6, eu estou confundindo, gente, são 6 versos, pelo amor de Deus, 5 não, 6 versos. O primeiro rima com o terceiro, o segundo rima com o quinto e o quarto rima com o sexto. As rimas dela são mais completas que as minhas. Eu usei muitas rimas incompletas aqui para não me afastar muito do sentido do poema. Né? Ela usa versos de 2 tamanhos, versos mais longos, versos mais curtos, versos mais longos, versos mais curtos. Ela fica trabalhando entre o pentâmetro e o trímetro. Né? Eu botei versos de 10, 11, 12 sílabas e versos de 6, 7 sílabas. Né? Fiquei variando. Né? De novo, a primeira impressão que a gente tem do poema é que ele é irregular, né? Porque são versos de vários tamanhos e as rimas não vem no lugar que a gente espera. A gente tem que analisar com calma para ver que, na verdade, a regularidade é aparente. Né? Os tamanhos de versos que ela usa não são muitos, variam entre 2 e 3 tamanhos só. E o esquema de rimas, quando você entende, você vê que ela é regular. Explosões rima com concussões, guarida rima com amiga, estrelas rima com elas. Né? Engorda rima com embora, der rima com arredia rima com bacia. Né? Então, ela cria uma aparência de uma coisa natural e, na verdade, ele tem um artifício muito grande. Né? Isso é muito bacana. Né? Como é que ela cria uma certa... O artifício é tão inteligente, tão bem feito, que dá uma ideia de naturalidade. Né? Houve um efeito aqui que eu não tive como manter. Né? É impossível. E é uma coisa que só ela e seus amigos entenderam na época. Né? A Lota era brasileira. O inglês da Lota, né, agora vieram à luz, os pesquisadores agora estão trocando entre si cópias das cartas da Lota que sobraram, as únicas cartas da Lota para que sobraram. Descobri isso agora, há poucos anos. O inglês dela era terrível. Né? E como todo brasileiro que fala mal inglês e está usando inglês, e quer falar inglês, eu uso um monte de palavras latinas que em inglês são raras, não são muito usadas, que para nós são comuns. Né? As palavras que vêm do latim, para nós, são familiares. E muitas vezes, em inglês, elas nem são as palavras mais apropriadas. As palavras mais apropriadas são as palavras anglo-saxônicas, que são curtinhas. Então, no momento que ele repreende a Lota, ela põe 2 palavras bem latinas, bem a cara do português, precipitada e pragmática. Precipitate and pragmatic. Esse verso é horrorosamente sem ritmo nenhum, ele é totalmente
não é eufônico, né? Ele é cacofônico esse verso. O resto do poema, não. O metro, embora não seja totalmente regular, ele é muito musical, ela quebra a musicalidade com esse precipitate and pragmatical, né? Esse efeito não tem como se manter em português. Eu só trabalho com palavras portuguesas, estou falando em português, então não há como a gente manter em português a brincadeira de botar duas palavras latinas aí, num contexto que quase não tem palavra latina aqui é tudo anglo-saxão, and, since, heavens, attend vem do latim. Long, us, you've been, dear friend, tudo isso é palavra anglo-saxônica. Então, precipitate and pragmatical, essas palavras longas, multissilábicas, feias, né? Elas quebram com o de ritmo do poema e não havia nada que eu podia fazer em português. Então, aqui só captei a ideia de que ela está acusando a amiga de ser precipitado, que não há motivo para ter pressa, né? Que ela vai se desdizer na próxima estrofe, mas eu não tive como tentar reproduzir de modo algum em português esse efeito. Vamos, então, de novo, seguindo de dois em dois, eu quero agora ler um outro poema, também passado, digamos assim, né? Na casa da Lota, em Samambaia. Também é um poema de amor, né? Um poema de amor, digamos, de uma maneira mais indireta, né? É um poema de amor discreto. E é um poema belíssimo, belíssimo, com muita descrição também. Vamos lá. Canção do Tempo das Chuvas. Oculta, oculta na névoa, na nuvem, a casa que é nossa, sob a rocha magnética, exposta a chuva e arco-íris, onde pousam corujas e brotam bromélias negras de sangue, líquens, e a felpa das cascatas, vizinhas, íntimas. Numa obscura era de água, o riacho canta de dentro da caixa torácica das samambaias gigantes. Por entre a mata grossa, o vapor sobe sem esforço e vira para trás e envolve rocha e casa numa nuvem só nossa. À noite no telhado, gotas cegas escorrem e a coruja canta sua copla e nos prova que sabe contar 5 vezes, sempre 5. Bate o pé e decola, atrás das rãs gordas que coacham de amor em plena cópula. Casa aberta para o orvalho branco e a alvorada cor de leite, doce à vista, para o convívio franco com lesma, traça, camundongo e mariposas grandes, com uma parede para o mapa ignorante do bolor. Escurecida e manchada pelo toque cálido e morno do hálito, maculada, querida, alegra-te, que em outra era tudo será diferente. A diferença que mata ou intimida boa parte da nossa mínima humilde vida. Sem água, a grande rocha ficará desmagnetizada, nua de arco-íris e chuva, e o ar que acaricia e a neblina desaparecerão. As corujas irão embora e todas as cascatas hão de murchar ao sol do eterno verão. Bem, o tema do poema, como vocês viram, é, de certo modo, o mesmo do outro, né? O amor vai acabar, nós vamos acabar, né? Essa casa um dia vai acabar, essa água toda que tem aqui, essa casa cercada de água, em plena floresta, né? Em plena Mata Atlântica, um belo dia isso tudo vai secar. Então a gente tem que aproveitar, né? O carpe diem, nós vamos aproveitar, nós estamos aqui, nós nos amamos, estamos nessa casa maravilhosa, né? Então o tema é um poema de amor também, claramente um poema de amor para Lota, né? Embora ele não pareça, não seja tão explícito. Eu queria chamar a atenção em 2 coisas. Primeiro, para a questão da forma. De novo, ela inventou uma forma que ela nunca mais vai usar. São 9 versos, quase sempre com 3 acentos em inglês e com rimas irregulares, né? Em português, eu mantive uma métrica um pouco mais frouxa, mas também tendi a usar versos mais curtos, mas eu botei rimas, talvez um pouco menos que o original, mas eu botei. Vocês podem ver que eu vou rimar aqui oculta com nuvem, né? Íris com íntima. Aqui tem rimas mais claras, né? A grossa com nossa, né? E um pouco com torácica, né? A copla com cópula, né? Com decola também, de certo modo, né? Mas ela mesma quebra o ritmo, né? Ela faz, esse verso aqui tem um único acento, e não 3 como a maioria dos outros. Então, me permitiu também trabalhar com uma forma um pouco mais livre. Então, ela inventa essa forma e nunca mais usa, né? 9 versos curtos,
tendendo a ter 3 acentos com rimas regulares, né? Ela rima mais do que eu, vocês podem ver que aqui ela vai rimar ridden com bidden, com hidden, né? Vai rimar fog com rock, rimas incompletas, como eu faço também, né? Lent com cling, né? Agora, as imagens aqui são absolutamente extraordinárias, né? Primeiro o arco-íris apareceu de novo, então vamos ver mais 2 arco-íris ainda em poemas dela, né? A casa está oculta na névoa. As primeiras cartas que ela escreve, ela diz: gente, entrou uma nuvem aqui em casa, a gente está dentro da nuvem, que ela morava lá no Alto de Petrópolis, né? Então, a casa está oculta na nuvem. Então, a ideia de oculto, obviamente, tem a ver um pouco com a questão dela viver também um amor que é oculto, né? Ela está ali, as duas estão ali literalmente afastadas do mundo, né? Vivendo uma experiência amorosa totalmente isoladas do mundo, de certo modo. Agora vem um detalhe que eu acho mais interessante. A louvação da casa é por tudo que a casa tem de perecível, de imperfeito, de gasto, né? A casa exposta a chuva e arco-íris, né? Ela vai dizer, a imagem, depois eu vou mostrar uma foto para vocês verem essa imagem, que maravilha. Na caixa torácica das samambaias gigantes. Isso é genial, essa imagem, né? Então, o vapor d'água sobe e envolve a casa numa nuvem que é só nossa, né? A ideia de intimidade de novo, né? Esse aqui é maravilhoso. Ela não fala em sexo, mas ela imagina as rãs gordas que coacham de amor em plena cópula. Isso é genial, né? Uma trepada de rãs num poema de amor. Isso é maravilhoso, né? Bem, agora ela começa a louvar a casa porque ela tem de imperfeito, de combinado com a natureza. Na casa está cheia de lesma, tem traça, tem camundongo, tem mariposas grandes. E a melhor imagem do poema é essa daqui: com uma parede para o mapa ignorante do bolor. Bishop adorava mapas, a Atlas, né? O primeiro livro dela sabe com um poema maravilhoso, que infelizmente ficou de fora aqui, que é sobre mapas, né? Ela adora mapas. O último livro dela chama-se Geografia 3, né? O primeiro livro dela chama-se Norte e Sul. Ela adora mapas. Então, ela imagina a parede com um mapa ignorante do bolor. Eu não resisti, e eis aqui a foto da casa da Lota, está lá até hoje, né? E eu não resisti, mostrei para vocês as 2 imagens mais fantásticas do poema, né? Comparar essa samambaia gigante com a caixa torácica, né? Essa jamais teria imaginado. Como é que você olha para uma samambaia e vê uma caixa torácica? É maravilhoso isso, né? E outra que é comparar, né, uma parede coberta de bolor com um mapa antigo, né? Então, as imagens são fantásticas. Então, olha como é que ela elogia a casa no final, né? Escurecida e manchada pelo toque cálido e morno do hálito. Maculada, é genial, a palavra maculada, né, que é uma palavra rara em inglês, mais ainda que em português, a gente vê ela sempre na negativa, imaculada, como termo de louvação. Não, ela está louvando a casa por ser maculada, né? E aí, de novo, é um carpe diem. Aproveita agora, né? Que em outra era tudo será diferente, né? Nós vamos morrer, essa casa a natureza que vai secar de novo, né? Os líquens que crescem nas pedras vão se encontrar com os anéis em volta da lua. Então, a ideia da finitude, né? Como o amor da Lota com o bicho é um amor de pessoas maduras, já com mais de 40 anos, né? Pessoas que já tomaram porrada da vida e tudo, né? Então, ela tem desde o começo, né? Esses poemas foram escritos no começo do relacionamento delas, né, na lua de mel delas. Ela percebe como aquilo vai durar pouco, né? Que elas mesmas já não têm mais tantos anos assim de vida pela frente, né? Então, esses poemas de amor, esses 2 poemas de amor são maravilhosos porque eles estão o tempo todo louvando o amor, né? E ao mesmo tempo dizendo: olha, isso vai acabar, né? Isso vai ser efêmero, né? Vai ser uma coisa que não vai durar tanto. Bem, deixa eu dar uma olhada nas perguntas aqui. A Regina comenta, né, que a bicha balada, de fato, ela se conheceram em Nova York, né? Mas foi um encontro rápido, assim, e, na verdade, a bicha parece que estava interessada, era na namorada da Lota na época, que era Mary Morse, uma bailarina americana, né? Quando ela vem para encontrar com a bicha, com a Lota, mal imaginava ela que não ia rolar nada com a Mary Morse, sim com a Lota, né? Mas, como diz a Regina aqui, né, foi um encontro rápido. Ela vai conhecer mesmo a Lota já no Brasil, né? A Gabriela comentando a ligação entre terra e céu feita por meio da água, do banho da bacia. É muito boa isso, né? É muito legal, né? A ideia ela sempre pensa na paixão, no amor,
no bolor, né, como coisas positivas, como a Regina está comentando aqui, né? Para ela isso é sinal de vida, né? A coisa bolorenta, cheia de mofo, né, com insetos, isso é vida, né? A morte é aquela coisa seca, né? É o sol escorchando a terra, tirando toda a umidade, né? Então ela vê a questão da casa já está úmida, já tem parede já descascando, a casa nem está pronta ainda, né? Essas coisas para elas são positivas. São sinais também da mortalidade, né? São sinais de vida e sinais de mortalidade, né? A Alice comentando aqui, né, que o final, dando um spoiler aqui, né, é um elo desse poema, o poema da Cadela Rosada, que a gente vai ler amanhã, sim, certamente. Nós vamos ver que outro poema de animal, que vai aparecer já mais no final da carreira dela, vocês vão ver como é que ela está sempre costurando, né, os temas. Então, isso é muito interessante a gente ver, né? Os temas dela, na verdade, são relativamente poucos, né? Ela vai trabalhar quase que o tempo todo com uma paleta relativamente estreita de temas, né? Agora, os recursos métricos dela, os recursos poéticos dela, os recursos de imagens são imensos, né? Então, ela vai fazendo variações em todos daquele tema. Esses dois poemas são, de certo modo, variações em torno do mesmo tema, né? Do amor que chega já maduro e do amor que já tem consciência de que não tem nem muito tempo para durar. Ele já chegou no momento em que a juventude já está para trás, né? Esse é o tema dos dois poemas, né? Então, os temas vão reaparecer ao longo da obra dela, né? As imagens vão reaparecer, né? Os animais e até alguns elementos formais. Mas a riqueza, né? A inteligência dela é como que ela retrabalha esses elementos cada vez de uma maneira nova. Uma pessoa fazendo um comentário aqui: existe uma oposição entre a finitude de amor e a vida da casa. Não, na maneira como o poema está, não. A casa também vai acabar, né? Claro que a casa está lá hoje, as duas já morreram, mas enfim, a casa também vai acabar. Tudo isso vai acabar. O sol vai acabar com essa água, né? Todo mundo vai acabar. Claro que a vida humana, o amor da vida humana é muito, muito mais breve ainda, mas a ideia dela é que tudo vai acabar, né? Então você tem que valorizar a paixão, tem que valorizar esse momento que você está vivendo, nesse momento marcado pela água, pela umidade, né? Pelas coisas que são a marca da vida, né? Porque essas coisas não vão durar. Esse é um tema importantíssimo na obra da Bishop. E lembro mais uma vez, isso se dá no começo da relação das duas, não no final, né? Ela quando está justamente naquele primeiro momento de paixão, de certo modo, que pode chamar de uma lua de mel, é nesse momento exato, né, que ela já está pensando na finitude. Bem, se ninguém tem mais nenhum comentário, vamos ver mais um poema agora. Antes de falar nesse poema, eu quero dar um background aqui. Ezra Pound, como a maioria de vocês sabe, certamente, um grande poeta da geração anterior. Ezra Pound, durante a guerra, ele se identificou, antes da guerra ele já estava se identificando com ditadores, com figuras fortes, com príncipes da Renascença, e ele começa a saudar o Mussolini como um grande líder. Ele mora na Itália, ele tenta uma audiência com Mussolini, para conversar com Mussolini, que ele sabia a solução para todos os problemas, ele tinha uma teoria de economia que ele achava que era revolucionária. O Mussolini ouviu ele, mas não deu a menor atenção. Aí ele foi para os Estados Unidos, tentou falar com o presidente dos Estados Unidos, o presidente nem marcou audiência com ele. Quando estoura a Segunda Guerra Mundial, o Pound não apenas fica na Itália, como ele faz propaganda pró-fascista, né? Em inglês, ele dirige aos soldados americanos, exortando os soldados americanos para aderir ao fascismo, que aquilo é que é o futuro, né? Entre algumas dessas programas de rádio que ele fazia, que obviamente foram considerados uma traição, ele também lia trechos dos cantos que ele estava escrevendo na época, que ninguém entendia nada, que salvou ele mais adiante, vocês vão ver daqui a pouquinho. Bem, acaba a guerra, a Itália é derrotada, as tropas americanas levam o Ezra Pound, ele fica preso numa jaula ao ar livre durante uns dias, e quando ele vai para os Estados Unidos, cria-se uma situação muito maluca, porque, por um lado, ele é um traidor, ele tem que ser fuzilado. Por outro lado, ele é um dos maiores poetas da geração dele e ninguém quer entrar para a história como o sujeito que mandou o Ezra Pound, que matou o Ezra Pound. Então, e aí cria-se uma situação, o que se faz? Aí você espera que é só o brasileiro que tem jeitinho, mas o jeitinho é universal. Então deu-se um jeitinho, o jeitinho foi isso.
pegaram aquelas transmissões, algumas passagens mais incompreensíveis dos cantos que ele transmitiu no rádio, como prova que ele era louco, que ele estava louco, né? Então, com isso, ele foi internado num hospício, em Washington, na capital. Ele ficou, eu anotei aqui quantos anos ele ficou. Ele ficou lá uns 12, 13 anos no hospício. E depois de uma fase inicial, à medida que foi passando o tempo, o pós-guerra foi se instaurando, a histeria anticomunista substituiu toda a coisa com fascismo. 12 anos, a Regina está me corrigindo aqui, 12 anos que ele ficou internado, e ao passar dos anos, no final, ele era o dono de um pedaço ali, ele recebia pessoas, publicava livros, ganhou um prêmio literário, e os poetas em Romaria falar com ele, né? Isso é muito interessante, né? O Allen Ginsberg, que era judeu, imagina, né? Foi lá falar com Ezra Pound, pedir a bênção dele. Poetas de várias nações foram lá, né? E a Bishop vai lá também. A Bishop mora em Washington, mas é porque ela vai lá e vai ter uma daquelas famosas audiências com Ezra Pound. E ela escreve um poema que eu acho o comentário mais extraordinário que alguém já fez sobre Ezra Pound, né? Ela não fica de aquela história, Ezra Pound é um grande poeta injustiçado ou é um traidor terrível que conseguiu escapar do fuzilamento. Não, ela tenta mostrar Ezra Pound como um contraditório que ele era, um grande poeta, uma pessoa que antes da guerra ele demonstrou ter uma pessoa extremamente generosa, a generosidade dele era uma coisa incrível, e, no entanto, ele se torna um antissemita, pesadiço, faz propaganda pró-fascista, né? Então, é uma figura contraditória. E a Bishop resolveu fazer um poema exatamente sobre uma visita que ela faz ao hospício de St. Elizabeth. E que ela quer mostrar as contradições que existem na figura do Ezra Pound. E ela escolhe como forma poética uma forma infantil, uma forma de rima infantil. Uma coisa típica da inglesa, mas creio que tem em português também. Um poema que você vai acrescentando, sempre o verso repete todos os anteriores. Old MacDonald had a farm, aí você diz o bicho que tem, aí Old MacDonald had a farm fala 2 bichos, no final tem 3 bichos, 4 bichos, a coisa fica cada vez mais longa. Tem uma canção de Natal muito comum, conhecida nos países ingleses, chamada 12 Days of Christmas, que é assim, cada dia tem um presente, no final, e você vai repetindo todos os presentes anteriores. Então, é uma forma ligada à infância, né? E ela vai fazer um poema com base numa forma infantil para falar sobre Ezra Pound. O efeito é realmente extraordinário. Vamos ver. Visitas a St. Elizabeth, 1950. Esta é a casa de Horátios. Este é o homem que mora na casa de Horátios. Este é o tempo do homem trágico que mora na casa de Horátios. Este é um relógio de pulso que marca o tempo do homem tagarela que mora na casa de Horátios. Este é um marujo que usa o relógio que marca o tempo do homem honrado que mora na casa de Horátios. Esta é a Angra de Tábuas, onde aportou o marujo que usa o relógio que marca o tempo do velho valente que mora na casa de Horátios. Estes são os anos e as paredes do hospital, os ventos e nuvens do mar de Tábuas, onde velejou o marujo que usa o relógio que marca o tempo do velho ranzinza que mora na casa de Horátios. Este é um judeu com um chapéu de jornal, que dança chorando pelo hospital, no mar de tábuas que rangem, passando pelo marujo que dá corda no relógio, que marca o tempo do homem cruel que mora na casa de Horátios. Este é um mundo em que os livros se achataram. Este é um judeu com um chapéu de jornal que dança chorando pelo hospital, no mar de tábuas que rangem, do marujo maluco que dá corda no relógio, que marca o tempo do homem ocupado que mora na casa de Horátios. Este é um garoto que apalpa o soalho para ver se o mundo existe e é achatado. Para o judeu viúvo com chapéu de jornal, que valsa chorando pelo hospital, pisando as tábuas, que balançam, passando pelo marujo, que escuta o relógio, que conta o tempo do chato que mora na casa de Horátios. Estes são os anos e as portas e as muralhas que encerram um garoto que apalpa o soalho para sentir se o mundo existe e é achatado. Este é um judeu com chapéu de jornal que dança alegre pelo hospital, no mar de tábuas a se abrir quando ele passa, pelo marujo simplório que sacode o relógio que marca o tempo do poeta, do homem que mora na casa de Horátios. Este é o soldado voltando das batalhas. Estes são os anos e as portas e as muralhas que encerram um garoto que apalpa o soalho para ver se o mundo é redondo ou achatado.
Este é o judeu com chapéu de jornal, que dança cuidadoso pelo hospital, pisando as tábuas de um caixão, com o marujo louco que mostra o relógio, que marca o tempo do desgraçado que mora na casa de Horácio. Bem, esse poema, como eu contei a vocês, ele estrutura como uma dessas rimas infantis que vai repetindo, só que a repetição não é exata, né? Ela vai mudando um pouquinho as coisas que se repetem, embora ele sempre termine com That lies in the house of Bedlam. E aí tem uma coisa impossível de traduzir. Lie é estar deitado, jazer, mas também é mentir. O duplo sentido de lie aqui, né, é complicado. Isso eu nem tentei traduzir. Jazer em português parece que o cara está morto, né? Ficar deitado não funciona como verso, então botei que mora. Mas perdeu-se o sentido de lie, que em algum momento do poema, talvez não no começo, mas quando ela começa, os adjetivos que se referem à figura de Ezra Pound começam a ficar mais pesados, esse lie ganha um duplo sentido, né? Então vamos lá. Por que eu botei Casa de Horácio? House of Bedlam é um termo para hospício que é um pouco... As pessoas ainda entendem, ainda, mas é um pouco tradicional, uma coisa meio antiquada já. Casa de Horácio eu peguei no Machado de Assis, eu peguei no Alienista. Eu queria um termo já desusado para hospício e achei que Casa de Horácio, pelo menos, não é tão conhecido como Bedlam em inglês, mas todo mundo já leu Machado de Assis, pelo menos quem lê Elizabeth Bennet já deve ter lido Machado de Assis, já deve ter lido pelo menos essa novela, né, o Alienista. Então, achei que ia ser compreensível em português. Então, ela começa com um verso final, que vai ser repetido até o final. Esta é a casa de Horácio. A partir do segundo verso, passa a ser That lies in the house of Bedlam, que em português ficou o homem que mora na casa de Horácio. Aí ela introduz o tempo do homem trágico, que mora na casa de Horácio. A palavra tempo puxa mais do relógio de pulso. É o relógio de pulso que marca o homem do homem tagarela. Os adjetivos até... Ela já apresentou dois adjetivos complicados. Primeiro é trágico, mas o trágico você pode ser vítima ou você pode, de algum modo, ser culpado, né? Mas trágico você pensa logo em vítima, né? E tagarela é uma censura, mas é uma censura muito leve, né? De fato, o Pound falava sem parar. As pessoas iam lá, basicamente, não era para conversar com ele, era para ouvir o Pound falar sobre tudo, né? Sobre todos os assuntos possíveis. Aí aparece o marujo. Você vai entendendo que ela está apresentando pessoas que estão no mesmo hospício que o Pound. O marujo, que usa o relógio, que marca o tempo do homem honrado, né? Aí o Pound vai ganhar um prêmio literário importantíssimo quando ele está já internado, quando ele publica o que, para mim, de longe, é a melhor seção dos cantos, que são os famosos peasant cantos, que são maravilhosos, né? Realmente. E ele vai aplicar quando está lá e ganha um prêmio literário, é uma celeuma no mundo inteiro. Vamos dar um prêmio literário para esse homem. E perguntaram para o George Orwell, né, que escreveu 84, A Evolução dos Bichos, né? Perguntaram ao Orwell o que fazer nesse caso. Eu digo, olha, se vocês consideram ele um grande poeta, vocês devem dar um prêmio para ele. Se vocês considerem um traidor, devem fuzilar ele, não tem problema. Dê primeiro o prêmio, depois fuzila. Então, essa ideia do Orwell, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, uma coisa é você julgar as ações de uma pessoa, outra coisa é julgar a obra dele, né? E, de certo modo, o que a Bishop está fazendo aqui é isso, né? Ele é um homem honrado, é um grande poeta, um homem que ajudou milhões de pessoas, ajudou o Eliot, ajudou o James Joyce, né? E vai mostrar o outro lado dele daqui a pouquinho, né? Então, o marujo é louco, então ele aportou numa angra de tábuas, né? E o relógio que marca o tempo do velho valente, agora o velho honrado e valente, né? Agora o poema ganha os anos e as paredes do hospital, os ventos e nuvens do mar de tábuas onde velejou o marujo, né? E agora o velho se torna ranzinza. Já é uma coisa já um pouco, um velho ranzinza já, né? E aí aparece a figura do judeu, e todo mundo sabe que o Ezra Pound foi um antissemita, né? Tem parte dos cantos que estão até hoje riscadas, né? Que as editoras riscam, né? Não sei se as edições mais recentes são, mas a minha edição ainda tem vários versos riscados, que são os versos em que ele faz coisas extremamente violentas, antissemitismo bem violento, né? Então, introduz a figura do judeu, um judeu com chapéu de jornal, a ideia do jornal, da notícia do que está acontecendo, né? Que dança chorando pelo hospital, no mar de tábuas que range. Esse mar de tábuas vai aparecer daqui a pouquinho num contexto interessante. O marujo dá corda no relógio e agora o Pound vira um homem cruel, né? Bem, agora ela fala que aqui é uma coisa um pouco difícil de trazer. O gone flat, que eu botei se achatar, e vai ter a ver com a terra ficar plana, a bunda ficar chata depois,
Mas em inglês também tem a ideia de, é quando a champanhe ou quando a cerveja perde a bolinha, né? Fica gone flat, né? Perde a graça, tem esse sentido também, né? Então aparece o judeu no chapéu de jornal, um mar de tábuas, e agora é o homem ocupado. De repente ela recua, agora põe é um homem ocupado, ele está sempre escrevendo, publicando, falando com pessoas, escrevendo cartas, né? Aí aparece mais um personagem, um garoto que apalpa o soalho para ver se o mundo existe e é achatado, né? O judeu viúvo, agora aparece a ideia, provavelmente a mulher, possivelmente a mulher desse judeu morreu no Holocausto, né? Ele valsa chorando pelo hospital, pisando as tábuas que balançam, e agora o homem está ocupado e se tornou-se um chato, né? Aí aparece, agora os anos, as portas, as muralhas, o garoto que apalpa o soalho, e o judeu agora dança no mar de tábuas que abre quando ele passa, né? A alusão claramente é Moisés, seguido dos hebreus, atravessando o mar vermelho e o mar se abrindo, né? Agora ela vai dizer o poeta, o homem. Isso é fabuloso, porque aquela separa exatamente. Uma coisa é o poeta, outra coisa é o homem, né? Nesse momento, ela mostra claramente aquilo, mesma coisa que o Orwell falou em prosa, né? Quer dizer, uma coisa é o homem, outra coisa é o poeta, né? O artista. Aí aparece o soldado que voltou na batalha, na luta contra o fascismo, com o qual o Pound se identificou, né? E ele termina dizendo, agora no final, é do wretched man, o desgraçado, né? E o wretched, tal como desgraçado, é uma palavra de duplo sentido. Pode ser um xingamento, seu desgraçado, né? E o wretch. E pode ser também aquele cara que perdeu tudo, o cara que é um desgraçado, que sofreu uma desgraça terrível. Então, maravilha que o português tem uma palavra exatamente como wretched, que eu ia precisar de uma palavra assim, né? Ele é o desgraçado, porque ele caiu em desgraça, né? E que é uma pessoa infeliz, e é um desgraçado porque ele foi fascista, ele foi antissemita, né? Então, os dois lados estão aí, né? O que acho extraordinário desse poema é como que ele é de uma sutileza incrível. Ela está dizendo, olha, ele é isso e aquilo também, né? E ele está no hospício, mas será que ele é louco? E aí o like eu não consegui traduzir, né? Também tem essa brincadeira. Será que a própria loucura dele é uma mentira, né? Vamos fazer uma paradinha aqui para comentar. O tempo está bem tranquilo, está dando para ter tudo com calma. Deixa eu ver o que eu vou botar. Sim, o Nemer falou que o Bolor da Umidade, ainda falando sobre o poema anterior, tem lembranças afetivas do tio Nedé. E uma coisa interessante que vai ser comentado muito pela Regina na nossa conversa é como que, ao voltar ao Brasil, né, ao ir morar numa casa que não tem luz elétrica ainda, em Petrópolis, a Bishop se lembra dos tempos dela na Nova Escócia, numa casa que também não tinha luz elétrica, numa casa que também as paredes eram úmidas, né? Então ela começa a escrever prodigiosamente sobre a infância, justamente quando ela vem ao Brasil. São os primeiros escritos dela, prosa e verso sobre a infância são esses. Mas voltando ao Visit to St. Elizabeth, né? A fuga fúnebre, né, do Tchelana. Eu não me lembro, agora uma boa pergunta, eu não me lembro se ela menciona, ela provavelmente conhecia, foi um poema que marcou a época, né? A fuga fúnebre do Paul Celan é um poeta um judeu de origem romena, né, que ele brigou com os pais, foi para a casa da namorada, quando ele voltou no dia seguinte, os nazistas tinham levado o pai e a mãe dele morreram em campos de concentração. Ele salvou-se assim, aí ele vai emigrar, ele vai para a França, vai morar a maior parte da vida na França, e o Paul Celan, um dos poemas mais famosos dele, é justamente um poema do começo da carreira dele, que fala sobre o campo de concentração, né? E, então, a ideia de associar o judeu com dança, com a música, né? que no poema do Celan, o nazista manda os judeus dançarem para ele, né? Pode ser que ela tenha tirado essa ideia do judeu dançando, né? Pode ser uma lembrança do Celan, mas que eu me lembro nas cartas dela, ela não chega a falar nisso, não. Bem, se não tem mais perguntas, tem mais umas então, do Lais. Não, isso é. E tem uma carta da Bishop, quando ela volta ao Brasil, né? Quando ela volta ao Brasil e ela briga com quase todo mundo, porque as pessoas acusam ela de ter levado a Lota ao suicídio, né? Ela começa a dizer que as pessoas estão mentindo, e então uma carta dela que diz assim: isso é mentira, they lie like rugs. Né? Eles mentem que nem tapetes, porque mentira é jazer, quer dizer, o tapete fica o tempo todo lying, fica deitada, né? A pessoa, they lie like rugs. É uma expressão que eu não acho uma expressão, acho que é uma expressão dela, não é uma expressão coloquial que eu conheço, não. They lie like
they lie like rugs, né? Então, ela usa isso nas cartas, né? É uma coisa frequente, esse duplo sentido do lie ser ao mesmo tempo jazer, estar deitado ou deitar-se, e também ser mentir, né? Mas isso é uma coisa que é uma dessas coisas que a gente não consegue captar na tradução, né? Mas está ali, né? Ao longo do poema, à medida que ela começa a questionar a figura do Ezra Pound, a gente pode entender que o lie ali tem um sentido, sim, de duplo sentido de mentira. Então, eu vou ler mais um poeminha, acho que o tempo está tranquilo. Eu vou ler o último poema de hoje, depois a gente abre realmente para conversas, né? É um poema ainda do terceiro livro dela, né? É um poema sobre Ouro Preto, é o único poema que eu trouxe que ela vai falar sobre Ouro Preto. Pela janela, Ouro Preto. E esqueci de traduzir o dedicatório. Para Lili Correia de Araújo. Conversas singelas. Fala-se de comida. Ou, quando minha mãe me penteia, machuca. Mulheres. Mulheres. Mulheres com vestidos vermelhos, sandálias plásticas. E bebês quase invisíveis, agasalhados, só os olhos de fora no calorão, que elas desembrulham e levam até a água, e dão de beber com mãos sujas e amorosas, aqui onde antes havia uma fonte e onde todos ainda param. A água esguichava das bocas de 3 caras de pedra-sabão. Uma ria, uma chorava e a do meio só olhava. Hoje, remendadas, com gesso, estão guardadas no museu. A água escorre agora de um simples cano de ferro, um fluxo espesso e forte. Está fria, gelada. Todos concordam há séculos. Os cães e os burros, e as andorinhas verde-garrafa, elegantes, ousam um mergulho rápido só para provar. Lá vem de novo o velho de bastão e saco, com seu passo sinuoso. Para, remexe e finalmente encontra o caneco de esmalte. Lá vem uma trouxa amarrada no lençol, andando sozinha, 1 metro acima do chão. Ah, tem um negrinho escondido debaixo dela. 6 burros se aproximam atrás da madrinha. Ela é a da franja de lã alaranjada sobre os olhos, com borlas e sinos também. Seguem, naturalmente, rumo à água, até que a égua do tropeiro se achega, trotando, o olho direito vazado por um chicote. Um caminhão Mercedes-Benz, enorme e novo, chega e domina a cena. Na carroceria, botões de rosa brilham, enquanto o para-choque anuncia: chegou quem você esperava. O motorista e o ajudante lavam o rosto, o peito, o pescoço. Lavam os pés, os sapatos, depois se recompõem. Enquanto isso, um outro caminhão mais velho chega resfolegando numa nuvem azul de óleo diesel. Tem nariz de sifilítico. O motorista, apesar disso, não perde a pose e proclama: dinheiro não tenho, mas me divirto à beça. Ela está em trabalho de parto faz 2 dias. Um transistor está caro. O pato que o cachorro decapitou, a gente aproveitou no almoço. Jovens, maduros e velhos querem falar e se lavar e beber. Nas águas paradas da valeta, um pouco de óleo se espalhou e brilha ou pisca em lampejos partidos, como cacos de espelho. Não, é mais azul que isso, como os farrapos de uma borboleta amorfa. Bem, esse poema ele tem uma forma bem rígida em inglês, são pentâmetros de ambos, versos de 5 pés, portanto quase sempre 10 sílabas, sem rima, né? Na minha tradução eu fiz uma coisa um pouco mais livre, né? Mas a maioria dos versos que eu usei são versos de 12 sílabas, aumentei um pouquinho para poder caber tudo, né? Então ela está descrevendo a cena que ela está vendo da janela da casa da Lili, onde ela ficou hospedada antes da casa dela, da Casa Mariana, da obra que ela fez, da casa que hoje está com a família do Nemer, né? Então é uma cena que ela está vendo da janela, né? Então, e as coisas que ela ouve, tem uma fonte ali embaixo, então ela fica ouvindo, né? As pessoas falando, né? Então esse poema é interessante, que mostra o ouvido, como ela tem um ouvido aguçado, como é que ela percebe pequenos detalhes. Eu vou mostrar algumas coisas daqui a pouquinho. Então, descreve a cena, as primeiras mulheres chegando, como é que era a pia, né? As caras agora foram levadas para o museu, né? Então as pessoas todas vão lá, os cães, os burros e até as andorinhas, elas mergulham lá para provar a água, né? Aí vem um velho que vai sempre lá com o caneco dele, aí imagina uma trouxa andando sozinha, depois ela vê que tem um menininho embaixo, né? Aí vem os burros, a madrinha, né? Agora
ela vai descrever 2 caminhões, é fantástico. Os caminhões com aquela... Ela tipo da coisa que a bicha adorava, anotar coisa escrita em caminhão, né? De caminhão, né? Então, os caminhões antigamente... Hoje em dia, quase sempre são coisas religiosas em caminhão, né? Mas antigamente eram muitas coisas maliciosas, engraçadas. Chegou quem você esperava, né? Coisa assim, né? Então, está descrevendo, ela está traduzindo para o inglês, eu estou imaginando o que seria em português isso, né? Dinheiro não tenho, mas me divirto a beça. Eu imagino o tipo de coisa que eu devo ter lido também em viagens de carro que eu fiz quando menino, que os caminhões sempre tinham essas coisas engraçadas escritas. O segundo caminhão tem nariz de sifilítico. Essa imagem é maravilhosa, né? O sifilítico, no último estado da sífilis, o nariz começa a ficar esburacado. Então, imagina um caminhão velho, todo esburacado na frente. O nariz sifilítico é maravilhoso. Aí as frases que ela ouve, né? O transistor está caro. Nessa época, o radinho de pilha, né? O que as pessoas chamam de transistor, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, pelo visto em Minas também, né? Transistor era a coisa que todo mundo tinha que ter. Como hoje em dia todo mundo tem que ter um celular, você tinha que ter um transistor, né? E aí ela adorava o verbo aproveitar. Ela escreve uma carta maravilhosa. Gente, a língua portuguesa é um verbo maravilhoso. Como é que ele não tem no inglês? Aproveitar. Ela dá 1000 exemplos para aproveitar, né? Ela traduz cada vez do jeito, mas nunca dá igual sentido. Claro que ela está dando took advantage of, é aproveitar o pato, né? Ela adora a palavra aproveitar. Adorei uma ocasião de usar aproveitar em português, que é uma palavra que ela adorava. Decapitar. Em inglês, decapitate é uma palavra é uma palavra latina, né? Ninguém conhece, as pessoas falam normalmente behead, que é cortar fora a cabeça, né? E ela acha legal porque o português, uma pessoa simples usando uma palavra que em inglês é uma palavra complicada, decapitate, né? Isso em português perde um pouco a graça, que decapitar, afinal de contas, não tem nada de estranho no português. Bem, e aí termina o poema com exatamente a mesma maneira como ela termina o peixe, né? Ela vê aquela mistura de óleo com água, né? E ali ela vê um arco-íris ali, né? A imagem do arco-íris, ela não vai falar em arco-íris diretamente, mas é claro que a gente imagina um arco-íris. E a comparação que ela faz, né, entre o óleo na água é com uma borboleta morfa, né? Esse tipo de borboleta azul, que era uma das coisas que ela mais se maravilhava aqui no Brasil, era justamente as borboletas. Gente, já são 8h25, deu para ver tudo que eu queria ver, então vamos agora dar uma paradinha e vamos agora abrir aí para conversas aí que vocês quiserem perguntar. Vamos ver o que já tem aqui, mas vocês podem mandar mais aí, mais coisa ainda. Vamos lá. Alguém me pergunta se eu acrescento notas nesse caso. Sim, o caso do lá eu acabei não acrescentando. Em outros casos eu acrescento, sim. O Fish e o Peixe do Velho Mar. Eu acho que o Fish é anterior ao Velho Mar. Eu tenho a impressão que o Velho Mar é posterior, acho que é dos anos 40, 50, já o Fish anterior. Mas ela convivia naquele mesmo ambiente que o Hemingway vivia ali, Key West, né? E ela tornou-se amiga de uma das ex-mulheres do Hemingway. Então tem algo a ver com o clima do Hemingway, certamente, né? A Regina comentando, dando força àquilo que eu falei. Sim, né? Ela adorava a frase de para-choque, ela anotava, tipo da coisa que a bicha gostava, ela anotava essas coisas, né? A questão do eavesdropping meio involuntário, né? The Moose, né? Isso é uma coisa que eu ia falar. Bom que a Maria Teresa me lembrou. Essas vozes que ela está ouvindo do poema da Janela de Ouro Preto, né? Ela ouvindo frases, pessoas falando, ela vai usar esse mesmo recurso num poema que é mais uma das grandes obras-primas dela, que nós vamos ver. Praticamente só vai ver obras-primas na segunda aula, né? Que é o The Moose, né? Que é um poema magnífico e que ele tem na posição central dele essa coisa dela dentro do ônibus, uma viagem de ônibus, ouvindo conversas de velhos dentro do ônibus. É maravilhoso. A Viviane Santana diz que os seres divididos, as dualidades, são bastante biográficos. Rompimento da infância, divisão da família, né? Sim, sem dúvida alguma, né? Tem a ver com ela. Bem, ela foi dividida primeiro, quando a mãe dela morre, quando a mãe dela é internada, na verdade, né, ela fica com a família dela canadense, né, o lado materno, morando numa aldeiazinha mínima chamada Great Village. E ela se acha canadense. Aí, com ela pequena ainda, 4, 5 anos, ela volta para os Estados Unidos, né?
E aí ela é obrigada a fazer geralmente a bandeira, ela acha aquilo muito estranho, na cabeça dela ela é canadense, né? Então tem essa brincadeira de ser dividida. Mas tem a questão, obviamente, tem a questão da questão da sexualidade dela, né? A ideia da divisão tem a ver com isso, certamente também. A Vivi me pergunta se eu fiz algum estudo dos manuscritos dela. Não fiz, mas eu vou me lembrar aqui, eu vou mostrar uma coisa. Tem um manuscrito dela que vou escanear para vocês e vou mostrar, o único dela. Vou anotar isso aqui para fazer isso amanhã. Eu ia fazer e esqueci. Ainda bem que a Vivi lembrou. Eu não fiz isso. Eu não sou, na verdade, um bibliopólogo como é a Regina, certamente. Eu, na verdade, sou um tradutor, mas eu traduzi as cartas, traduzi a prosa, traduzi a poesia dela. Eu estou esses anos todos, 25 anos, trabalhando com Bishop, mas eu não fiz um estudo de manuscrito, não fiz pesquisa nela, não fiz isso, não. Mas isso é interessante. O poema que eu vou, na próxima aula, que eu me lembrei aqui de mostrar, eu vou mostrar o manuscrito, como é interessante a gente ver, se tiver tempo, a gente fazer um pouquinho de análise genética do texto, né? A Alice e a Daniela estão dizendo que o Velho Mar de fato é posterior ao poema dela, e que o Hemingway elogiou muito o poema. Quem sabe foi até esse poema que sugeriu o Velho Mar ao Hemingway, né? A Amarilis, tudo bom, Amarilis? Tirando os 2 primeiros poemas, todos os outros remetem à água, é verdade, né? É incrível como tem água, né? Ela acha que a imagem, o marinheiro tem a ver com Seafarer, que é um grande poema do Pound, no começo da carreira dele, uma tradução do anglo-saxão, em que ele fala no marinheiro. Não sei se tem relação ou não. Eu acho que talvez não, acho que talvez só ela quer aquele mar ali para poder o mar se abrir para o judeu depois, né? As datas aqui, o The Fish, 1940, e o Velho Mar, segundo a Regina Prisbech, de 53. A Daniela, uma outra pessoa, diz que é de 51. Bem, seja como for, realmente o The Fish é um poema anterior ao Velho Mar. Não, vamos continuar, Nemer. Não estou indo embora não, Nemer. Vamos fazer mais perguntas aí. Vocês deixaram eu ler até mais, mas o que acho que eu vou guardar agora para a próxima aula, que são poemas muito longos, mas vocês vão ver que muita coisa que a gente está vendo hoje vai reaparecer, né? Nos poemas que a gente vai ver na aula de amanhã. Eu não resisto, então vou dar mais um poeminho, já que temos muito tempo. Eu vou dar On the Waiting Room, ouvir conversas alheias. Vou estar apontando aqui, beleza. Eu vou ler um poeminha que eu não ia botar, tá? Botei aqui só se sobrasse tempo. É um poema do primeiro livro dela, vou dar um pouquinho para trás, que ela é uma écfrase, uma descrição poética de um quadro. Já chegamos no horário, então não vai dar, deixa para lá. Acabei de receber uma... E é mesmo, 8h30, já acabou o horário. Na minha cabeça é até às 9h, desculpe, gente. Então, vamos ficar para a próxima aula. Na próxima aula, então, eu vou ver esses poemas do último livro. Se der tempo, a gente vê essas 2 écfrases, um poeminha que ela escreve no primeiro livro e outro que ela vai escrever no último livro, sobre 2 poemas pintados pelo tio-avô dela. Vamos ficar por aqui, então, gente. Espero que vocês tenham apreciado. Mas o filé mignon vem na aula de amanhã. Os grandes poemas dela realmente são os da aula de amanhã. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pela presença de todos e todas. E a gente então se encontra amanhã às 6h30 aqui para a gente continuar essa segunda parte, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite.